Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso papo semanal de motivação e conhecimento sobre vendas para sua empresa, você e sua equipe vender mais e melhor. E hoje a gente está aqui com a presença desse monstro Matheus Brandão, que eu vou ter dificuldade aqui de ler o currículo dele, então vou usar aqui da minha cola. Então o Matheus, ele é sócio da Stone, aquela verdinha que vocês já conhecem aí, trabalha na expansão da área de seguros e produtos de saúde atualmente, certo? Além disso, ele atua na TOM, que é uma JV, Joint Venture, da Stone com a Rede Globo, é isso? Isso. Legal. E também foi líder de vendas das empresas como Team Fast Shop e já tocou a área de pessoas da Vita, empresa que foi comprada pela Stone no ano passado, que tem um número fantástico de um programa que eu achei muito legal, que eu achei que era o Recruta Zero, que é dos quadrinhos, né? Mas na verdade chama só Recruta, que é o maior programa de trainees do Brasil, já passou Ambev de longe e Unilever e todas aquelas outras tradicionais. Fala um pouquinho aí, Matheus, seja muito bem-vindo aqui à Aceleração e estamos aos seus ouvidos. Boa, gente, prazer estar aqui com vocês, dois ícones aqui na internet brasileira, da área de vendas. Eu tô assim, lisonjeado, já pedi até autógrafo pra vocês. O Joel J tá preocupado que a gente lançou nosso podcast. O podcast do stand-up é em outro momento. Pois é, já peguei até meu autógrafo, vou fazer daqui a pouco uma stories com vocês. Mas prazer estar aqui com vocês. Você falou do Recruta, a gente não encara nem como um processo seletivo, a gente encara mais como um ritual de cultura mesmo da empresa. Então é uma forma da gente descobrir pessoas que estejam buscando uma oportunidade, não de trabalho, mas de empreender dentro de uma empresa, colocar realmente o potencial delas em prática. Tanto que é um processo longo, são 120 mil candidatos no último Recruta, tivemos 120 mil. Todo o Brasil, foi totalmente online, inclusivo pra caramba, inclusive para dentro da empresa. Tanto que a gente colocou por volta de 600 pessoas assistindo a final numa live, mandando um kit com camiseta. Tipo Big Brother. Com pipoca, com Big Brother, e ali nós tivemos só uma vencedora, pra você ter uma ideia. 120 mil para uma pessoa. Uma pessoa venceu, mas é um processo onde a gente conhece muita pessoa de verdade, a gente luta para conhecer a pessoa de verdade, para tirar toda a máscara ali dela, para ela ser ela mesma, e a gente descobre nos inúmeras fases de case e tudo mais quem elas são. E a gente, por mais que não sejam vencedoras do programa, a gente percebe que são pessoas com potencial. Então a gente já chamou mais de 400 pessoas que participaram do processo para dentro. Então funciona como um ritual de cultura, onde a empresa entende que essa pessoa vem com uma chancela forte de ter vencido um programa muito difícil, mas para contribuir com o nosso negócio, né? Com o nosso sonho, que é ajudar o empreendedor a vender mais, a ter um lifetime maior, né? Então, cara, a gente gosta muito do ritual, ele já está hiper conhecido aí, tá? Não posso deixar de perguntar, é tudo para vendas, é isso? Não. Para todas as áreas? Todas as áreas. Quantos desses são da área de vendas? Cara, é muito difícil precisar porque a Stone hoje tem 7, 9 mil ali pessoas trabalhando, a gente tem, né, ainda vai ter integração de outras Não, mas dos 120 mil, aí eles são para todas as áreas? Para todas as áreas. Aí se você for olhar desses 400, a gente já vai aproveitar, sei lá, coisa de 20% ali para vendas. Legal. Tá? Então vou deixar aqui um desafio já para a gente abrir os trabalhos. Os que não foram selecionados, quiserem ser treinados em vendas, a gente treina de graça. Aí sim. Chama, como é que chama isso mesmo? Vamos Recruited to Trainers. 112 é o processo mil de pessoas, educação. É só chegar. É só chegar. Vai ter audiência bacana. O processo de educação antes do recrutamento, que é uma tendência. De você treinar o cara e você fica só com os melhores. Então se vocês quiserem tirar um recorte lá de quem não passou, que queira eventualmente treinar para tentar no ano que vem, a gente treina essa galera de graça. A gente criou agora um processo seletivo que chama CBF, que é justamente isso. A pessoa primeiro tem que passar por um curso, vai ter treinamento de venda, ela fica de... Vai ter, né? Deixaram. Aí, cara, você faz ali a CBF, você consome o curso e no final você pode ganhar um emprego. Então você pode ganhar ali o trabalho. Então, nem todo mundo está aberto. Todo mundo pode consumir o curso quando quiser. Legal. Mas aí, se ela vai trabalhar ou não, é um super desafio que a gente tem aí. Acabamos de lançar. Foi legal. Antes de eu passar a palavra para o Felipe Chaia, eu vou falar para nós que somos executores, comunicadores que gostamos de bater na mesa, que o microfone está aqui. E toda vez que a gente bate na mesa, o coração dele dispara. O meio da Carol, que está aqui nos bastidores. A Carol ali, ela já quase pulou da janela. Então, só para a gente tentar parar de bater. Não vou bater, não. Eu bati vou várias lutar para vezes não aqui. bater aqui. Filipão, é com você, meu querido. Você está com o sócio da Stone à sua frente. Ok.
Que isso. Matheus, é um prazer ter você aqui. A gente brinca Empreendedor. que essa mesa a gente tem que trocar pra uma chapa de ferro aqui, É. porque só senta a cara pesada que você fala, irmão, Então, já essa tá de mesa vai forma. quebrar, já estamos aqui nos cacos. Brincadeira. Cara, assim, obrigado por ter topado o convite e queria dividir com você que você está participando aqui da primeira semana de 10 que a gente está trazendo. Então, quer dizer, as próximas 10 semanas nós vamos abordar algumas competências dos soft skills, vamos dizer assim, certo? E essa primeira semana, então, esse podcast sai na semana que a gente está falando sobre inovação e pensamento crítico, ou pensamento analítico. E eu já vou começar fazendo uma pergunta. Então, como que você vê o cenário de inovação das empresas nos departamentos de vendas? Claro, pensando um pouco aqui em inovação e pensamento mais analítico, mas também, obviamente, que estende a resposta aí, fica à vontade. cara, eu acho que hoje o vendedor que ele não consegue lidar bem com dados, não consegue lidar bem com esse input de dados que ele precisa receber por dia, ele não consegue se planejar, ele não consegue entender o cenário da empresa, ele não consegue entender o cenário externo, ele não consegue se preparar para um dia a dia melhor, e ele está ficando cada vez mais distante desse novo formato que as empresas estão desejando. E não deixa de ser um pensamento analítico, uma coisa que pode parecer distante do vendedor, que é aquele vendedor, como você fala, do cafezinho, que é o cara que conversa bem, mas eu acho que esse vendedor de cafezinho, ele tem ali uma característica forte, que é de criatividade. Por isso que ele puxa assunto, ele consegue desenvolver, mas só que a criatividade, quando ela é munida por dados, por exemplo, ela é munida pelo que você recebe de fora, e você consegue tratar isso, a criatividade ela é propositiva. Ela não vira um negócio assim que fica sem ter um caminho, vai para qualquer lugar. Quando você consegue ser um criativo executor, a partir principalmente de dados, conseguindo trazer inovação, você consegue mudar de rota rápido, você consegue mudar o seu direcionamento rápido e começar a entregar mais. Então, por exemplo, no ano passado, a gente entrou ali na pandemia em março, e eu estava lá em Uberlândia para começar um piloto para vender produto de saúde, né? Para cuidar das pessoas e tudo mais. É um produto até com ticket mais alto. Quando veio a pandemia, qual foi a primeira coisa, o calo que apertou para o nosso cliente, que é o lojista, que é o PME? A parte financeira, porque ele foi mais impactado. Ele teve que fechar o negócio, ele teve que trabalhar com delivery, diminuir margem. Então, eu vou chegar para esse cara e falar, vem cá, desembolsa dinheiro e cuida da sua saúde. O cara quer que o castelo dele não desmorone, ele quer entender que agora a família não ficava em casa, agora fica. Cadê meus clientes que estavam consumindo aqui na loja, aqui no local? Não é hora do consumo. Então ali, quando você vai consumindo dados, estava todo mundo perdido em março. A gente não sabia que esse vírus ia dar, se ia ser fogo de palha, se a pessoa mutacionava depois de 2 meses, se ela Ainda virava tá um um pouco, né? ciborgue. O time ainda tá um pouco perdido. Exatamente, você não sabia, você não tinha direção. Então, poxa, sou vendedor e estou atento às informações sobre o vírus, a continuidade, quanto tempo vai durar isso, se isso é sério, se está parando o mercado, quanto que está quebrando, quanto que está subindo. E atento a isso foi onde eu tive a ideia de criar um produto, que é um produto de cuidado à saúde, que não é um seguro, é um produto proprietário, onde eu não tenho problema regulatório, não tenho tanta trava e é de low cost. Então, é um produto mais barato de entrada. Então, eu só consegui ter esse input porque eu fiquei muito de olho em dado. A gente fazia reunião noturna. Mas Matheus, você tem a visão de sócio, de dono, qualquer coisa. Ué, mas você tem que ser dono da tua vida, você tem que ser dono da tua rota, você tem que ser dono da tua carteira, você tem que ser dono do teu negócio. E então, assim, por isso que você fica à noite. De jeito nenhum, a gente juntava, ficava consumindo todos os tipos de dados, notícia, chamava especialista, fazia call para entender para onde estava indo o mundo. Entendeu? Porque senão você vai ficar vendendo um negócio na ilusão. E aí, a partir desse negócio que eu falei, vamos criar um produto de entrada, aonde eu consiga trazer esse cara com um ticket menor, um take rate menor, eu ganho menos com ele traz menos dinheiro para minha carteira, mas é uma sala de espera. Depois eu faço um upsell nesse cara e eu não perco o negócio. Então, quando eu ia vender um produto que o ticket era R$400, é lógico que eu vou ter uma negativa. O cara não vai trocar de plano de saúde agora. Agora, quando eu falava, não, eu tenho um produto de entrada, é melhor do que só depender do SUS e é melhor do que não ter plano de saúde. Então vem cá, quanto que é? R$25, mas era um ticket menor por dependente.
Então era mais aceitável. Então como é que você traz a inovação? A inovação é você entendendo os dados, os inputs, e aí a partir daí você tem direcionamento de rota para você fazer às vezes o que é o básico. O que eu falo, né? Uma vez convidado para um painel com o pessoal da Ambev, da Vigor, foi o pessoal da Vigor, foi gente da Ambev na Natura, eu estava lá. E eu falo, cara, às vezes inovar é você conseguir concluir o básico que não é feito. Então, eu acho que a Stone faz isso no atendimento ao cliente. Ah, você atende o cliente em 5 segundos? Sim. Eu atendo, mas isso para mim não devia ser inovação, devia ser o básico. Se não ficar uma hora pendurado no telefone. Então, a partir do momento que você consegue ter input de dados, acho que você consegue dar melhor norte para a tua equipe, dar melhor norte para o seu dia. E quando o vendedor entende que ele é dono do dia dele, ele pode ter o chefe, pode ter diretor, pode ter o curso de vocês, mas quando ele começar a se empoderar para poder triar o que ele recebe e pega de informação, com certeza o dia dele vai ser mais produtivo. Como diria Deming, sem dados somos apenas uma pessoa com opinião. Exatamente. E aí eu queria voltar um pouquinho, que você falou uma coisa, eu até anotei aqui, para quem está nos ouvindo e de repente não está no estágio tão avançado, o cara olha e fala, poxa, legal, o cara virou sócio da Stone, tem um brilho aí, né? Uma coisa interessante. E a gente sabe que esse é um caminho possível, mas não é todo mundo que chega ali, ou enfim. Você falou aqui de, fazer reunião noturna, um extra time. A gente teve o último podcast com o seu xará, o Matheus também, ele contou um pouco de, como que o cara jovem comeu ali uma grama para poder chegar e hoje está numa posição bacana, assim como você está. Então, para quem está nos ouvindo agora, e o cara fala assim, como é que eu chego lá? Porque às vezes as pessoas acham que tem uma fórmula mágica, que tem uma coisa muito extraordinária, quando na real, é o que você falou, cara, faz o básico bem feito, que é um puta ponto de partida. Sim. Então eu queria que você desse um pouco da sua visão, você é um cara jovem pra caramba, esse esforço do tipo, eu sou o gestor da minha vida, eu sou o dono da minha, né, a gente fala aqui o protagonista, então, não é sorte, você assumiu o protagonismo, então eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória que te colocou na cadeira que você está hoje. Legal, cara, eu acho que eu tenho uma frase que eu gosto muito, na verdade, uma maneira de pensar, que é você consegue alinhar seus horizontes de acordo com o morro que você escolhe subir. E tem morro de todo tamanho. Tem um morrinho ali rápido que você sobe sem risco nenhum e tem um morro maior. Como você, Chay, por exemplo, que faz Ironman, tem uma provinha ali de 1 km, 3, 5, como tem um Ironman onde vai te exigir muito. Eu acho que começa pela decisão da maratona que você quer correr. Qual trajetória você quer para a tua vida? Você quer ser mediano? Você quer ser o cara que tem estabilidade financeira? Você quer o cara que quer contar com a aposentadoria do governo? Então, realmente, você tem que se sujeitar a não ter prazer no teu trabalho. Você tem que se sujeitar a não ter prazer em trabalhar com pessoas boas, que eu acho que é um pré-requisito de um bom empreendedor. Cara, você briga, discute, se desentende, mas você tá confiante que seus sócios são legais, que as pessoas que você tá lá, você se diverte também. Então você vai ter que trabalhar num ambiente ruim, você vai ter que às vezes trabalhar num ambiente, mas só que, cara, você vai ter aquela aposentadorinha garantida. Quando você toma a decisão da sua trajetória, você tem que entender que essa trajetória vai exigir alguma coisa de você, ou algumas coisas. E a partir do momento que você fala assim, não, eu quero ser um gerente, eu quero ser um diretor, eu acho que não é uma decisão, isso aí é uma consequência. Agora, empreender é invariavelmente uma decisão. A partir do momento que você toma a decisão, acho que é o primeiro passo. E acho que a decisão, quando era tomada com dados, né? Porque um dado foi um livro. No meu caso, muitos anos atrás, era super hype na época, que foi o Sonho Grande. Eu estava num momento onde eu estava meio perdido e o Sonho Grande foi um dos caras que conseguiu traduzir como um compositor, né? O compositor é o cara que consegue unir muitos pensamentos ali numa poesia. Por isso que você ouve e dá um match que fala, caramba, eu queria falar isso que o cara tá cantando. E quando eu li o livro do Sonho Grande, eu falei, cara, putz, é isso. O cara contou o intro de uma empresa, de várias empresas, todo mundo queria ser ou ter, e falei, poxa, quero trabalhar num negócio desse. Quero trabalhar num negócio onde você possa trabalhar muito e ter de volta, que você possa se divertir, que você tenha sócios que você admire, que você ande com pessoas que você admire. Então ali eu tomei minha decisão. Qual que é, acho que foi o primeiro ponto, né? O que você consome que vai te ajudar a tomar a decisão? Ou melhor, você acha que você toma decisões erradas na sua vida, mas na verdade o que você está consumindo de conteúdo, de dado, de referência, de conteúdo, de referência. Curadoria. Por exemplo, você não está assistindo nosso podcast, já começou errado. Já começou errado, você está errado. Tá errado. Exatamente. Então assim, você reclama das suas decisões, mas com quem que você se aconselha? Quem é que você lê?
Você é uma impressora, cara. Não reclama. Então, assim, é super importante você ter. Vou aproveitar aqui a trajetória, porque a gente tem algo em comum aqui, né? É que a gente vendeu formatura, né? E tem uma coisa legal que o Flávio Augusto, ele coloca, que ele fala assim, certa vez uma mulher conta a história, reza a lenda, não sei se é a lenda ou a história, mas que uma mulher chegou para ele e falou, putz, Flávio Augusto, eu queria ter uma empresa grande. Ele falou, puta, do quê? De qualquer coisa. Tá, pode ser de picolé. Legal. Então você vai amanhã cedo, você vai pegar as frutas, bate no liquidificador, põe no congelador, faz o gelo, pega seu isoporzinho e sabe, picolé, picolé, picolé. E aí você vai vender um picolé, 2, 3, não, mas pô, eu vou começar pequeno. Aí ele falou assim, tá, mas você acha que a Kibon começou vendendo quantos picolés, né? Porque a moral da história é que todo mundo começa pequeno. E eu tô trazendo isso porque a gente amarrou muita comissão de formatura, para quem é de comissão de formatura, um abraço, adoramos vocês. Mas dá um certo trabalhinho, né? Caramba. Dá um certo Agora trabalhinho. que a gente não tá mais lá, Marcelo. Porra. Não, agora que a gente não tá mais, e quem era, no caso, já também tá formado. Tá vencendo na vida. Era legal trabalhar com você. Então a gente teve essa trajetória aí, que conta um pouco desse momento aí, que eu acho que a gente não foi contemporâneo, né, na mesma empresa, mas ambos vendemos formaturas, flores. Cara, empreender não é acidente, né? Tem como, pô, talvez começar assim, né? Mas, pô, você não... O filho, geralmente, você prepara 9 meses, ele nasce, você tem que ter uma decisão, porque eu acho que é uma decisão, às vezes até sem querer, você encontra uma pessoa e fala, caramba, eu vou empreender. Mas, ou você, que nem eu, li um negócio que mexeu comigo, eu falei, cara, eu preciso trabalhar num negócio, e eu achei a Vita. Qual foi um livro? O livro Sonho Grande. Para quem tá ouvindo aqui, para poder... Foi Sonho Grande. Sonho Grande. Sonho Grande. Beleza. Eu li em 3 dias, e eu acho que conteúdo bom é aquele que mexe na tua cabeça, que te faz refletir. Eu acho que ninguém aqui tem que estar firme numa decisão, e você tem que estar propenso a mudar de opinião o tempo todo. Acho que tem que gostar de feedback. O livro é isso, às vezes ele te dá uma burdoada que você fala, nossa, quebra o conceito de anos, né? E eu me senti um gado ali. Eu falei, putz, eu tô indo para onde todo mundo tá indo, o que eu tô fazendo? E aí foi a decisão. Então, é lógico que me sujeitar. A decisão foi fácil? Lógico que não foi. Eu entrei na Vita, eu conheci o João Gabriel, que hoje é meu sócio. E, cara, primeiro eu gostei dele, gostei da pessoa, eu gostei do jeito que ele vendia a história. Eu falei, putz, esse cara é apaixonado pelo mercado, ele é apaixonado por uma causa, ele tá querendo encontrar gente boa. Então, cara, entrei na Vita, tinha 20 pessoas, não tinha plano de saúde, não tinha vale-refeição, tava implantando vale-refeição. Não tinha glamour. Tinha glamour, fui com meu notebook, no meu day one era apertado assim na sala, a gente ficava numa salinha ali do lado da Praça Lions ali na Berrini, do lado da sala do zelador, assim, cara. Tipo, fui fazer meu cartãozinho, falei pra Vita, não precisa fazer cartão não, espera aí, aonde? Em pé. Fiquei em pé esperando a entrevista, o João atrasou um pouco, fiquei irritado, quase fui embora. Quando eu entrei, aquela salinha do zelador quase, aquele amontoado de gente, um sonho grande, tipo, cafezinho do lado do banheiro, aquele negócio improvisado, mas um sonho grande. Quando ele contou a história, principalmente de onde ele começou, que a Vita começou do jeito que dava. Então, assim, a gente começou com o Summer no INSPER, sabe? Quem conhece a faculdade INSPER em São Paulo, que é tipo uma Harvard brasileira, imagina aquele perfil do INSPER que quer fazer Summer aonde? Itaú BBA, Ambev, o cara quer fazer Johnson & Johnson. Ele conseguiu encantar 15 meninos para fazer o quê? Vender na rua. Pra quê? Pra gente se sustentar sem necessidade de fundo, porque ninguém quis colocar dinheiro na Vita quando a gente veio para São Paulo. Então, assim, vão para São Paulo, os fundos falaram, cara, vai investir outra coisa, não mexe com saúde, não. Saúde tem muito barão, muito negócio, muita regulação, e hoje é hype, né? Todo mundo querendo entrar em health tech. Pegou uma molecada com 15 meninos, em um mês fizeram 300 vendas, que já deu break-even na operação de São Paulo, e nosso primeiro escritório foi dentro de onde? Do INSPER. Glamour dentro do INSPER, mas, era a favor, gente passando, não podia fechar a porta, o escritório não é seu. Você tem autonomia no seu escritório, eu tenho hoje. Mas a gente não tinha. Um negócio que você quer condição para começar e às vezes só tem o conhecimento. Às vezes só tem um livro para começar. Às vezes só tem um bom conselho na internet, que hoje está pluralizando isso. Usa isso para tomar primeiro a sua decisão e sair do lugar. Quantos anos? Vai lá. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 27 anos. Hoje você está com 33.
Eu ia comentar que foi tão boa a experiência em formatura que vocês viram que ele não respondeu, já passou para outra. Mas a gente vai Não, fingir você quer falar de formatura? Vamos falar. A gente vai fingir que a gente não perguntou. E eu vou para uma outra pergunta que você tocou num ponto importante, que é... Eu vou sair assim, da colinha aqui. Que assim, tirando a experiência da formatura, que eu entendi que você não quer Formatura eu gosto. Não, Shire também. A gente pode abrir uma falar. depois. Todo mundo pulou, tá tudo certo. Aceleração de formatura. Qualquer coisa Um do buffet tipo. mais rápido. Aliás, né? abraço pro Thiaguinho Correia, que foi quem nos apresentou. Abraço pro Amaral aí, Amaral Formaturas. Mas eu vou tocar no ponto que você falou assim, cara, eu gostei do Thiago, né, seu sócio? Do João Gabriel. Eu gostei do João, que era meu sócio, que é seu sócio, mas na época era quem estava te contratando. E aqui eu queria puxar um ponto importante, porque muitas vezes a gente fala assim, a gente está acostumado a falar da nova experiência do consumidor. Eu queria trazer o papo um pouco para isso. Cara, onde é que o consumidor está agora? E a gente tem tratado muito um tema daquela história do customer experience, da experiência do cliente e tal. Só que isso muitas vezes o cara olha só para o B2C, né? Você vai numa livraria comprar um livro, experiência do consumidor. Vai no Pão de Açúcar comprar um negócio, experiência do consumidor. Mas no fundo, o que a gente vê é que tem experiência do consumidor também no B2B, né? Sim. Então você teve uma experiência como candidato naquele momento, ou como um possível futuro sócio, que foi a sua experiência com uma pessoa. Como é que você vê assim, a posição hoje dos consumidores e fazendo esse link de que o B2B também traz uma experiência do consumidor, né? Então, quando o cara vai lá e vai vender um produto para o comprador é uma pessoa. Sim. Ele quer ser bem tratado, ele quer ter uma experiência que represente a marca que ele vende. Claro. Como é que você vê essa leitura da experiência do consumidor, seja no B2B ou seja no B2C? Cara, hoje o consumidor ele tem, sei lá, ele consegue, quebrou o monopólio, né? Ele consegue escolher rápido, fácil e mudar de ideia é muito rápido. Ele está consumindo muita informação o tempo todo. Nem sempre legal, mas isso ajuda a tomar a decisão dele. Eu acho que o consumidor, seja pessoa física, seja jurídica, B2C, B2B, ele quer ser ouvido. Eu entendo que o consumidor hoje ele não é mais um produto só. E acho que hoje fala muito em escala e as pessoas, eu vejo muita gente falando só de escala. Mas quantas empresas você conhece que te ouvem pouco, cara? Quantas empresas que de verdade fazem o esforço de parar e ouvir? Quantas empresas te ligaram, alguém relevante da empresa, sem saber que você é o Marcelão, que você é o Chay, que ligou e falou, o presidente da Stone, o Augusto Lins, ele faz rota até hoje com o cliente. Faz rota até hoje, ele vende produto da Stone, ele sabe o pitch da Stone, ele sabe o pitch dos produtos que a gente vende para o cliente. Então, assim, quando você coloca o cliente em primeiro lugar, e não por pitch, mas quando você é dono da sua própria empresa como vendedor, né? Você é o cara. Quando o cara se sente importante, desde o teu storytelling até a entrega do teu produto, porque o produto é a hora do vamos ver do storytelling, né? Que vamos ver se vai. Porque aí você ajusta o storytelling com técnica e põe o componente da verdade. Você tem que sentir prazer em falar com o cliente. Que é isso que a gente fala muito lá. Ouve o cliente, liga o cliente. Cara, teve um dia aí que eu falei com 30 clientes no telefone. Pra quê? Eu vi um monte de coisa, desde reclamação, a sugestão, teve um cara que chorou contando a história dele, isso é qualitativo, né? Mas assim, eu acho que o cliente hoje, ele quer se sentir parte do processo, ele quer se sentir parte do negócio e ele está muito empoderado hoje. Ele está muito empoderado com as opções que ele tem. Então hoje, se você teve um problema na entrega da sua comida, se isso te impactou muito, sei lá, deu ruim no aniversário de uma pessoa super importante que você pediu um delivery. Antes você ficava lamentando, você pede de outro e não volta mais para aquele aplicativo. Então, qual é o tipo de experiência que você vai vender? E é importante isso no B2B, porque você tem um conceito mais de perfumaria, vamos dizer assim, mais de boutique, do que o B2C, onde você tem que ir para o varejão, você tem que escalar um atendimento de qualidade, mas o B2B é isso, as pessoas precisam entender que você está se esforçando para aquele negócio acontecer, que você está empregando tecnologia, mas principalmente que você está querendo ouvir ele para aquilo. Que é muito complicado você pegar, você é vendedor em corporate, enterprise, que parece que não ouve o cliente, que ele volta de uma reunião chateado porque levou um caldo. Pô, aquilo é do caramba, cara. Que o cara poderia não ter falado com você e simplesmente ter fechado a porta na tua cara. Uhum. Ele te deu uma reunião foi dura, o cara me amassou, ele me falou um monte de coisas ali que eu não gostei. Pô, por que não? Humilde, ouve
assimila aquilo e transforma esse feedback em alguma coisa. Porque quando o cliente não dá feedback, esse é o pior cliente de todos, porque ele vai embora. Quando ele está te dando feedback, é ainda o interesse, né, do positivo e o negativo. Então, há interesse de energia ainda no teu negócio. Pô, se ele está te dando feedback é porque ele ainda quer te ouvir de novo. Quando ele não dá feedback, é aquela reunião fria, que acaba a reunião e você fala, putz, não vai ter mais. O melhor cliente é o cliente que reclama. Exatamente, é o cliente que reclama porque que te dá paga bem é bom oportunidade. também, né? Porque paga bem. Que paga bem, que reclama, que volta. O cliente que volta, acho que volta já. é bom, né? O que fica. O que fica. No caso de vocês é o que fica. É, isso aí. Vai lá, Filipão, tem mais uma aí na agulha? A gente está falando aqui de inovação, e aí se a gente pudesse pensar, poxa, o que você falou de onde você consome os conteúdos, né? Você usou uma expressão aí de que a gente é uma impressora, depois que você falasse um pouco disso, mas pensando no profissional, a gente fala muito de lifelong learning, né? Eu até estava ouvindo agora parei no meio lá de um TED do Murilo Gun, um cara que a gente consome bastante aqui, Bravo. e que ele falou, cara, assim, poxa, a gente estuda e depois vai para o mercado de trabalho. Então, são 2 fases da vida, né? São 20 anos estudando e 40 anos trabalhando. Como se a gente não tivesse que estudar depois que acaba de estudar, enfim, e entra no mercado de trabalho. Na verdade, a gente tinha que estudar um pouco mais. Mas pensando no profissional, eu não vou nem falar profissional do futuro, porque acho que o futuro está aí, né? Como que esse profissional de vendas ou de atendimento do seu mercado, ele se mantém atualizado, pensando sempre em inovação? Cara, o mundo muda o tempo todo, né? A gente, hoje, ainda bem que tem acesso a todas essas mudanças, mas o pior cego é aquele que não quer ver, né? É o cara que não... que na hora que ele vai acessar as plataformas de conteúdo, tudo bem você ouvir uma música, tudo bem você né, consumir um conteúdo mais ameno, mas tudo volta para aquilo lá que eu falei. Qual a decisão da trajetória que você quer? Você quer ser um cara de sucesso, uma mulher de sucesso? Você quer ser um vendedor, uma vendedora de sucesso? Você vai ter que fazer coisas que as pessoas não fazem. E parece que é como eu falei da inovação, parece aquilo sofisticado, mas às vezes é o básico, que é o cara ter um ritmo de leitura, ele ter um ritmo de consumo de conteúdos certos para o negócio dele. Então, por exemplo, eu estava fazendo uma entrevista um dia, a pessoa, eu leio muito, leio. Pô, qual o último livro que você está lendo? E tá super aqui no desafio de recolocação. Ela falou, a pessoa estava lendo um romance de não sei, me falou mostrou até o livro desse tamanho. Não tem problema. Lê nas férias, lê no ano novo, não tem problema, às vezes até lê no meio do trabalho, não estou dizendo isso. Mas qual arma que você precisa para agora? Você precisa estar bem informado, você precisa estar ali, né, você tem que estar no Sharp para entrevista, você tem que estar... Aquilo contribui para você? Maravilha, mas assim, será que contribui para o teu dia de hoje, para a tua trajetória? Então acho que você tem que ser um incansável pesquisador, um incansável consumidor de livros, incansável consumidor, não gosto de livro. Eu tenho palestra, como você falou que estava vendo, você tem audiobook, você tem podcast, como a gente está aqui, você tem um monte de conteúdos hoje que você não tem mais desculpa, antes era tudo analógico, antes era livro ou jornal físico, hoje você pode ir dirigindo, correndo, você pode, sei lá, fazendo qualquer coisa, consumir um livro. Então assim, é lógico que isso aí baliza também o seu trabalho, o seu esforço, às vezes você não está com tempo, enfim, isso pode te atrapalhar. Mas o cara consumir conteúdos incessantemente, que é o que eu te falei da impressora. Como é que você vai saber o que de novo tem que ser feito no mercado se você não sabe o que é? Se você não vai atrás? Então, assim, você não vai saber mesmo. Alguém vai saber do teu lado e vai passar você. Então, assim, pergunta, pesquisa, conversa, sabe? A gente tem um open friendly ali, né? Você fala com quem quiser hoje. Você adiciona no LinkedIn, a pessoa te aceitou. Se você não é lá o Gold lá, você tem que esperar a pessoa aceitar, mas, cara, não tem desculpa. Manda mensagem, chama a pessoa para tomar um café, usa a empresa que você tá, usa seu track record para falar de você. Ou então que seja uma call, uma live, antes, né, tava mais fácil tomar café antes da pandemia. Mas, cara, não tem desculpa. Consome conteúdo analógico, consome digital, não ficar parado e tomar cuidado, porque o conteúdo que você consome, te forma, mesmo que você não queira. E quem te cerca te forma, mesmo que você não queira. Então, assim, toma cuidado com quem você anda, o que você consome, porque isso vai te formar, mesmo que você não queira.
Então eu me preocupo muito com isso e eu falo com o time para que, cara, por exemplo, na Estônia a gente usa o método Kumbuka, por exemplo, para fazer consumo de livro em equipe. E tem Kumbuka que é 7 da manhã. O método Kumbuka do Falcone. Do Falcone, só para falar, Kumbuka, a ideia do Kumbuka é que você pega um livro para ler, você coloca alguns participantes, a gente coloca ali no máximo 10, e você pega literalmente uma Kumbuka, e se você tiver presencial, que antigamente era, hoje é online, você coloca um papelzinho com o nome de cada um ali e sorteia o dia que vai discutir um capítulo que é predeterminado antes. Vamos falar o capítulo 1 e o 2. Todo mundo tem que ler o capítulo 1 e o 2 e tá bem informado sobre, porque dá para saber quando a pessoa pegou ou não pegou. Se a pessoa que for sorteada, ela não tiver lido ou não se sentir segura, porque não leu muito provavelmente, a gente não faz o Kumbuka naquele dia. Uma forma de punir o time em grupo ali pela falta de comprometimento daquela pessoa. Então, assim, você pode atrapalhar as outras pessoas que estavam na Kumbuka. Você pode não, você vai. Você vai atrapalhar, você vai ficar marcado com uma pessoa que desfez a Kumbuka, às vezes a pessoa acordar cedo, tomar banho para aparecer lá na live ou ao vivo. E não tem o Kumbuka mesmo. Não tem, não é para ter, não é para passar a mão na cabeça, não. Se a pessoa que fala, putz, gente, não deu para ler, aí não faz o Kumbuka naquele dia, passa para o próximo. Algumas pessoas podem ouvir isso e falar assim, nossa, mas é muito punitivo, caramba, os caras são os carrascos. Só que eu vou trazer para uma coisa que você falou anteriormente, que falou, cara, se você pode subir o morro baixinho, ou você pode falar, pô, eu vou subir a porra do Everest, vai dar um trabalho do cacete e eu vou lá. Yeah. E, velho, vai dar um trabalho. Vai dar um trabalhão. E hoje a gente fica assim, às vezes cuidando, né? Eu e o Marcelo estava discutindo muito sobre a história do microlearning. Algumas pessoas falam assim, não, eu quero treinar meu time com 5 minutos por semana. Aí você fala, cara, em 5 minutos por semana o cara não aprende a fazer um miojo. Não dá tempo. Não dá tempo de esfriar. Não dá tempo. Não, oi. Exato, então... Dá tempo de ficar pronto, mas dá tempo de experimentar. Exato, tipo, alguma etapa do processo vai ser rompida aí. Então, quando você faz um negócio desse, é para mostrar que efetivamente, fala, cara, tem que ter dedicação. E essa dedicação é uma escolha. Fala, cara, assim, desculpa, o caminho não vai ser tão lindo, florido, maravilhoso, para você no futuro poder desfrutar de uma segurança financeira, de um cargo, de uma empresa, enfim, de uma posição. Cara, senta a bunda na cadeira. É um negócio que eu até falo nas entrevistas, eu entrevistava muito, e o time entrevistava muita gente, a gente chegou a contratar 100 pessoas dentro de um mês, e lá na entrevista, show de entrevistas, tem uma pergunta que eu faço, que eu falo assim, cara, qual foi a sua conquista na tua vida que você se orgulha muito? Pode ser um apartamento ou uma paçoquinha que você comprou com o dinheirinho que você juntou quando era colega. Aí pode ser qualquer conquista. E as pessoas, elas sempre tentam trazer para aquela conquista material, principalmente, né? Eu falo, gente, você tem que entender que uma conquista é uma sensação, no final das contas. E eu chamo essa sensação de saudade do pódio. Um cara que até tá ali, que é o Ayrton Senna. Acho que é um cara que simboliza muito isso. Saudade do pódio é quem gosta de ganhar. É o cara que sente aquele gosto de uma meta batida, de aquela coisa que era impossível, aquele dia que acaba cabalisticamente numa sexta-feira e não choveu, tá sol, tá tudo cooperando pra você. Gente, bati na mesa, perdão, desculpa aqui. O Chay já Pelo sabe amor de Deus, a Carol já caiu. Chay deu um pulinho aqui. Esse microfone é antigravitacional, olha só. Ih, tô vendo. E a pessoa que ela foi lá, bateu a meta, ela conquistou. Aquela sensação, aquilo tem que gerar uma retrodependência daquilo e você querer fazer de novo. Só que para você ter saudade do pódio, você tem que continuar performando, tem que continuar ganhando, tem que continuar ganhando, tem que continuar treinando, continuar ganhando, como o Senna fez por muito tempo. Então, assim, e você tem outros atletas, alguns que ganham por acidente, que a gente brinca, né, lá dentro, que é o vendedor Romário e o Cristiano Ronaldo, né? O Romário, o cara que era nato, realmente... Pra ganhar folga tinha que fazer 3 gols lá, que tem um meme. Ele foi lá, fez 4, foi pro Carnaval, ganhou, saiu da Espanha e veio pro Carnaval. Você tem o Cristiano Ronaldo, que o apelido dele é robozinho, porque ele é programado, ele come, ele treina durante as férias, ele come direito, ele é programado para ganhar. Então, assim, quando você ganha uma vez, você é meio que batizado. Você tem que ser um batismo dentro de você e falar assim, eu quero ganhar isso de novo. Quero ganhar de novo. Aí você entende que é aquilo que você falou, do Ironman, do próprio Everest. Vai ter um preço. E aí, você quer pagar? E aí você tem que se apaixonar por essa sensação que você vai ficar dependente dela positivamente.
positivamente, vai ficar dependente de vender, vai ficar dependente de bater meta, de ser reconhecido, não pela arrogância e pela vaidade, mas porque isso te traz. Porque você não conhece um cara que é próspero de verdade, uma mulher que é próspera de verdade, que conquistou sua trajetória e não se orgulhar dela. Né? Isso gera um costume de entrega. Né? Concordo 100%. Eu vou trazer para quem está ouvindo a gente uma reflexão que é o seguinte, você falou, porra, tem que se apaixonar pelo pódio. Só que às vezes, em algum momento, eu vou até pedir para o Marcelo comentar sobre isso, da frustração de você colocar uma meta muito impossível, muito difícil, ou que acontece poucas vezes e você tem esse gosto poucas vezes. Então, às vezes, a gente pode ignorar as pequenas conquistas diárias. Aí você fala assim, porra, mas não tá bom, não, mas isso aqui não tá bom. E fala, cara, para pensar, fala assim, o que é que tá bom? E quando eu chego, eu comemoro. Aí eu vou mais um pouquinho, eu chego e eu comemoro. Então, não necessariamente você vai estar sempre no primeiro lugar de um pódio, você vai ganhar de absolutamente tudo, mas do desafio que você colocou, você ganhou. Você contra você mesmo. Faz sentido? Sim. Eu acho que tem uma questão aí, quando a gente fala muito dessa questão de celebrar as pequenas conquistas, né? E eu volto um pouquinho atrás. A gente, em alguns trabalhos que a gente faz, o cara pega lá, ele fala assim, cara, eu quero que meu vendedor venda volume, né, financeiro, e que ele venda qualidade. Então, quer dizer, uma venda redondinha, que tenha margem e tal. Aí você pega lá o cara, você olha e fala, cara, esse vendedor A aqui, ele não está vendendo nem volume nem qualidade. E aí, essa meta para o cara de vender, o cara não vende nem volume, não vende qualidade. Você fala, cara, dá para você dar uma esticadinha aqui, ó, vender volume e qualidade? Então você está querendo que o cara dê um salto que ele, né, é maior do que ele pode dar. A gente brinca que é fazer o peixe subir escada, né? Então quem está errado é o peixe ou você que está mandando o peixe subir escada? Exatamente. Então eu acho que isso é muito importante, mas é importante do líder de vendas saber olhar para o time dele e falar, cara, quem aqui é peixe? E de repente eu tenho que dar um grauzinho para ele subir, né? Eu vou dar uma escada para ele, mas vamos botar uma corredeira para ele poder esticar, subir um degrau, e depois outro e outro. Então acho que essa questão das metas, de conseguir atingir a meta, também depende de, primeiro, colocar metas que sejam atingíveis para aquele cara. Outro exemplo legal que a gente encontra no dia a dia, assim, eu tenho um vendedor de 10 anos que vende 40 produtos no mês. 40 maquininhas ou 40 produtos, por exemplo, né? Legal. Aí tem um vendedor que entrou agora, que tem um mês de casa, que nem sabe onde a banda toca, a meta dele também é 40. Fala, não, mas o fulano lá faz 40. Fala, cara, tem 10 anos de casa. Ele já conhece o produto, já tem carteira de cliente, já sabe qual é a rota que funciona. Aqui não funciona, já sabe se o chefe é palmeirense, se é corintiano. O cara já sabe tudo. Se o cara que entra agora vender 40, um dos dois tá errado, né? Um dos dois tá errado. Tá. Então, é isso que é legal, de você colocar o foco onde é o próximo ponto do cara. Né? Porque senão você coloca, né, o Jorge Ben fala, mas o problema é que ela mora muito longe, né? Né, ele tem uma música dele, mas o problema é que ela mora muito longe. Então você coloca a meta muito longe, o cara desiste antes de ir. E aí o erro está em quem colocou a meta. E principalmente o que a gente tem visto muito e trabalhado muito é que você tem times grandes comerciais e a meta é a mesma. Mas isso é o que a gente fala. Você fala, pô, mas o vendedor, inovação e crítica, uma análise crítica ali, dados, não adianta você exigir isso do vendedor se você não tem uma empresa ou líderes que consumam dados. Você não tem empresas e líderes comerciais que consigam discernir e entender. Antigamente, eu ouvi isso até de um executivo na área da saúde, numa reunião, ele falou, antigamente, nos anos 80, quando um fazia cagada na área de venda, você juntava o time inteiro numa sala e dava bronca nos 80. Porque era todo mundo. Hoje, quando você consegue analisar dados, você tem ali na planilha ou no seu CRM, você consegue dar bronca especificamente no cara, no one-on-one, sem expor ele. Então, assim, porque hoje tá muito clássico isso já. Eu acho que se ele não se abre para olhar os indicadores dele, as metas deles, as métricas dele, consegue definir bem as personas, consegue definir direitinho, claro, quem é que está aqui no começo, quem é que vai entregar ali que é mais parrudo, quem é um sênior mesmo, se ele dá a meta para um cara júnior para o sênior, está errado já, como você falou. Mas como que você descobre isso? Consumindo dado. Então, não adianta você exigir dos vendedores que eles sejam consumidores de dados, que eles tenham uma visão que só assim eles vão conseguir se encaixar num grau de inovação, se você também não prepara o líder, se o líder não se prepara, se a empresa não se prepara, se ela não se abre para começar a consumir outras formas de atrair o teu vendedor, outras formas de trabalhar o teu vendedor, entender que, cara, mesmo o Ayrton Senna, ele treinava, cara. Mesmo Ayrton Senna, como falei, ele tinha saudade do pódio, mas todo final de semana ele tinha que começar de novo.
todo final de semana ele tinha que treinar de novo, treino livre, ele estava propenso a tudo aquilo lá. Mas a diferença é o jeito, é a execução, é o jeito que o Ayrton Senna fazia. Que encantava, eu entre outros. A gente tem uma reflexão que a gente faz aqui, Matheusinho, que é que a derrota é fundamental para o sucesso. Pra caramba. Conta algum momento que você teve uma derrota aí que você falou, putz, velho, esse tombo aqui me fez chegar lá, porque se eu não tivesse caído lá atrás, eu não ia conseguir ter essa percepção e dar valor para, né? Então, você lembra de algum... Cara, sim, hoje nós fomos comprados para a Stone, hoje eu sou Stone, mas a Stone foi nossa cliente, né? Um namoro antigo. Então, assim, a gente sempre andou do lado da Stone e a gente negociou com a Stone em 2018, quando a gente fez esse turnaround para trabalhar com seguros, sair só de saúde para ter seguros também. E a gente foi negociar com a Stone, fizemos o bid normal e ganhamos o bid e a gente fez uma sugestão lá de mudança de produto. A gente não tinha toda a expertise do mundo, eles acataram a nossa sugestão, ia dar um super valor de contrato e assim, 5 dias antes dessa mudança, dessa implantação, a Stone ela é muito vigilante em relação ao cliente e aos seus funcionários, né? Eles são paranoicos em como agradar esses dois públicos. E eles fizeram lá uma pesquisa profunda e viram que eles iam perder muita rede com esse novo produto que a gente tinha sugerido lá, que a gente ia tomar conta do produto de saúde. E assim, 5 dias antes de implantar, que foi perto do Natal, eles churnaram essa mudança, permaneceram no produto, a gente perdeu assim uma receita absurda na época. Mas o mais dolorido foi o impacto no cliente, porque o cliente se sentiu traído porque a gente não estava pronto para ter feito aquela sugestão, para ter tocado o processo, e a gente disse que estava. E eu acho que quando você se olha no espelho, sabe que não está pronto, mas diz que está pronto, é um erro que você faz com você mesmo e com o seu cliente. E uma hora ele vai descobrir e ele vai embora. Então a Stone ali falou, olha, a gente confiou em vocês e a gente ia fazer uma cagada aqui. Assim, a gente ia fazer uma cagada com os nossos funcionários. A gente ia aborrecer os nossos funcionários na virada do ano. Então assim, a gente passou o Natal e Ano Novo corrigindo esse erro, a gente perdeu uma receita absurda, mas a gente assumiu o erro. A gente correu durante o Natal e Ano Novo, enquanto estava todo mundo lá comendo. A gente estava com o peso da perda nas costas, que é legal de sentir, porque essa vergonha volta para você com uma casca diferente. E a gente sabe que só o deal com a Stone, essa compra da Stone, a Stone só comprou a gente por esse ganho de confiança da nossa verdade que a gente teve ali, da nossa sinceridade de assumir o erro, de falar, a gente fez besteira, a gente vai limpar junto. Uhum. A gente não caiu arrogante, a gente não caiu ali, sabe, não, mas foi o outro, não. Tem hora que não tem que explicar, cara, simplesmente tem que assumir e bora. A gente assumiu e acho que essa posição que a gente perdeu ali, dinheiro, a gente perdeu paz no momento, que acho que é um dos únicos momentos que o empreendedor tem de paz, é o final do ano, né, pô, Natal, Ano Novo e tal. A gente passou num sofrimento, mas esse ganho de confiança foi um das alavancas para a gente fazer o negócio da Stone comprar a gente. Então, eles falaram, a gente vai dar um voto de confiança para vocês crescerem junto. A gente cresceu em tecnologia, a gente entregou um 2019 brilhante para eles. E no final de 2019 eles falaram, pô, a gente quer fazer seguros agora para os nossos clientes. E a gente ia fazer uma área aqui. Por que não a gente não faz junto? Que no final das contas, empreender é um negócio de fazer junto. Uma hora você se encontra. Aí você está do lado do seu sócio há muito tempo e nosso sócio é a Stone. Então a Stone chegou e falou, cara, vamos fazer junto. E ao invés de aportar dinheiro, falou, a gente quer 100% de vocês aqui dentro. E hoje nós viramos uma área lá, Stone Seguros. Então, eu acho que para você ser um entregador de resultado ali, para você ter um cara de alta performance, você tem que vender essa confiança, né? E essa verdade, a confiança vem de verdade. E aí a gente foi muito de verdade. No erro, e na hora da proposta ali, eles lembraram que mesmo se a gente errar, que acontece toda hora, todo dia a gente erra um pouquinho, a gente vai falar a verdade, vai levantar a mão. Erramos, vamos aprender junto. E tem que ficar bravo, tem que não gostar, tem que ficar irritado, mas assume o erro, porque essa verdade te leva para o lugar onde você devia estar, né? E o legal é que você conhece as pessoas. Eu sempre gosto quando dá errado com o cliente, né? É mais legal quando dá certo, mas quando dá errado é que você conhece o fornecedor e o cliente. Porque no momento da bucha que você fala, cara, deixa eu ver se eu tenho um cara que está do meu lado mesmo. Sabe que tem gente que coloca um sinônimo, erro é culpa. Não é. Tem um culpado, mas o erro não é culpa.
É coisa de a geração. oportunidade de você construir uma relação mais Isso, forte. não vamos romantizar o erro, mas, cara, precisa ter um líder. E a hora que você vê o líder, o vendedor que pode se tornar um líder, porque nem sempre, como a gente trocou ideia já almoçando, nem sempre o top performance de vendedor tem que ser o gerente e vice-versa, né? Mas o gerente, principalmente, o líder, o empreendedor, está muito ligado à postura, a como ele se porta, né? Então, é a hora que o cara que assume o erro e resolve. Ali é a oportunidade. Vida de adulto é resolver problema o tempo todo. Então, o cara pode não vender no seu o rei do pitch, mas ele resolve o problema, ele me deixa em paz, porque não tem coisa melhor do que um liderado que te deixa confortável. Se der problema, você vai falar, putz, quando eu vi, deu problema, mas já resolvi. Nossa, muito bom. Só fala pra sua vez, me reporta antes pra eu ficar sabendo durante. Mas assim, eu tenho Ou já resolve antes de eu saber também. Sim, eu tinha uma liderada que era a Gláucia, que era exatamente assim. Eu falava, Gláucia, eu sei que você é proativa. Ela resolvia muita bucha que nem chegava em mim. Eu falava, não, eu só quero saber pra estar a par, mas é o tipo de pessoa que vai formar líderes autônomos e de verdade, né? Que vão trazer ações de verdade. Né? O erro, ele é um grande professor. Se você entender como trabalhar com ele, o erro, ele é uma grande oportunidade, um grande professor. E só tem um jeito de você não cometer um erro a segunda vez. É cometendo ele a primeira. E quando você entende isso, fala assim, ok, beleza, fiz cagada aqui. Tem uma oportunidade de mostrar o meu caráter, a índole que eu tô, qual é o meu propósito mesmo. Então, isso que você falou, não se culpa porque você errou. Entende como que você pode não errar pela segunda vez. Eu acho, não sei se vocês concordam, mas talvez as empresas, elas vendem uma imagem errônea de perfeição. E essa perfeição, ela só é vendida na hora de você formar branding, que é a propaganda, que é geralmente isso aqui, né? Que é a parte performática, que aí com certeza tem que vender perfeição, só que deu muito trabalho fazer. Eu acho que a melhor forma, que volta aquilo que eu falei de falar com o cliente, de você falar eu sou humano, é você estar em contato com o seu cliente. Sim. Se você é B2B, não vende e some, cara. Vai almoçar com o cara quando a pandemia voltar, marca uma live hoje, manda um presente pro cara, se mostra presente, mostra que não foi uma relação ali só da vantagem, que é óbvia, que você quer que ele compre de você e ele quer ganhar uma comissão. No nosso caso, que é o B2C, aparece lá no cliente, por isso que metade das vendas, das visitas de um vendedor Stone hoje é visita nova e visita da vida, que a gente chama. Então, assim, ele faz 9 visitas novas e 9 visitas da vida. Ou seja, ele passa num cara que é cliente Stone já para perguntar se está tudo bem. Para perguntar como é que foram as coisas. Porque eu não quero ter só um glamour de ter uma área que resolve o teu problema. O cliente não quer saber a operação e o que está por trás. Ele quer ter resolvido o problema. Cara, você falou um negócio muito legal. Hoje as empresas falam tal do LTV, né? Lifetime Value. Daqui a pouco eu vou querer saber os mitos e verdades sobre as startups, né? Se você joga ping-pong todo dia, se você dorme das 2 às 4, que parece que tem um puff lá, mas já você responde isso pra gente. E aí a questão do LTV, né? Do Lifetime Value, ou seja, quanto tempo esse cliente fica dentro da sua carteira aí. E isso eu gosto muito de trazer para o vendedor, né? Porque o vendedor, como você falou, cara, ele é o empreendedor dele mesmo. Então imagina que você fez uma carreira numa determinada área, que você tem ali, 50, 100, 200 clientes, que você já transacionou com ele, já fez venda com ele. Quando você migrar para um outro produto, outro serviço, o cara vai te receber. Então esse ativo de construir, de visitar o cliente, ver se ele está satisfeito ou não, mais do que uma obrigação da empresa, né? É um ativo seu. Você vai dizer, cara, eu tenho uma carteira aqui de 200 caras que eu vendo qualquer coisa para eles. Porque tudo que eu vendi, o cara teve confiança, etc e tal. Então acho que isso é muito legal. E olhando um pouco para as empresas, e eu vejo que o caminho da Stone é bem assim, pelo menos você pode aí depois validar isso ou não. Né? Eu estava vendo uma live com o CEO da ReHap. Ele falou, cara, eu quero que a pessoa, quando pensar em ter filho, compre o brinquedo aqui, e quando ela for mãe, compre aqui, e quando ela for vó, ela compre o brinquedo do filho dela aqui. Então eu preciso fazer com que esse custo de aquisição, pagar uma loja no shopping é caro, e pagar um anúncio na internet também é caro. Inclusive entrou uma outra discussão, para abrir um outro parênteses aqui que não tem nada a ver, mas tem, que ele falou, cara, o custo da internet vai ficar tão caro que eu vou precisar voltar a investir no ponto de venda para baixar meu custo de aquisição. Que hoje na internet ainda é mais barato que o custo do ponto de venda. Mas está ficando tão populoso a internet que daqui a pouco eu preciso abrir mais loja, porque a loja vai ser meu ponto de venda. Que fala, vai morrer, mas não vai. Não é jeito nenhum. Eu acho que não vai morrer. Eu acho que vai passar a onda. Vai. A gente está atendendo um cliente que ele pagava, já esqueci a pergunta, mas daqui a pouco você lembra. Um cliente que ele pagava 20 centavos na palavra.
E antigamente, há 10 anos atrás, só tinha ele no segmento. Uhum. Hoje, o produto que ele vende está lá no marketplace do Magazine Luiza, da Americanas, etc e tal. E o cara que está no marketplace entrega em 40 minutos, porque é a farmácia do bairro. É. E ele está baseado lá numa cidade do interior que demora 4 dias. Então, para o cara que pagava 20 centavos na palavra, hoje ele paga 1,20 e ele não tem competitividade, porque o frete tem dele entrega. Então, Que hoje é um lance de pronta entrega, começa, né? Então, pronto, entrega. E aí a história que cara, quanto tempo eu consigo manter esse cara como meu cliente? Né? E aí como que você descobre, voltamos aos dados, né? Aos dados. Qualitativos, às vezes, né? Então, assim, tem um quantitativo, vai lá, solta pesquisa. Tudo que a gente vai fazer, a gente faz pesquisa. Tudo que a gente vai fazer, a gente faz pesquisa. Então, dentro da base, a gente tem uma base violenta de clientes. Então, assim, são mais de 720 mil clientes hoje ativos dentro da Stone. Então, eu posso fazer várias coisas, mas nada substitui qualitativo. O cara sentir parte, sentir ouvido, ele sentir realmente participante do processo. Como é que você vai descobrir por que um sai 3 meses e por que outro sai 2 anos? Fica 2 anos no teu negócio? Conversando com ele. Pode lançar pesquisa de término da relação lá, por que você está indo embora, mas isso vai te dar uma planilha. E é importante você ter esse dado. Mas quem é que ouve o cliente? Quem é que pode levantar o braço? E eu acho que quando você tem áreas de vendas que se importam com quantitativo e qualitativo, você consegue ter áreas de vendas mais propositivas para o seu negócio. Que esse é um problema. Porque venda fica lá querendo como... meu Deus, bati de novo. Venda... eu vou amarrar minha mão aqui, pelo amor de Deus. Você tem áreas de... Descendente italiano, né, velho? Tem que bater na mesa. Tô aqui me segurando para não dar um tapão. Você tem área de venda que fica querendo lead, querendo propaganda, querendo performance. Mas o que vendas dá além do dinheiro? O que ela pode dar? Qual é que é o input dentro da empresa que vem de vendas? Estão vendendo bem? Olha a métrica de vendas. Não. Você é um vendedor propositivo? Você é um vendedor que faz além da venda? Você é um cara que sugere um treinamento, que sugere um livro para ler? Você é um cara que sugere uma mudança de produto? Mas você teve a ideia de criar o Vitamage lá atrás porque você tem uma cabeça de dono. Mas você tem que ser dono de ser dono, você tem que se sentir parte. É uma decisão sua. Pertencimento é coisa de tribo. A gente está se pertencendo, igual a gente aqui, tá todo mundo de preto, somos uma tribo, sim. A gente se pertence. De relógio igual, hein? De relógio igual. Então, assim, cara, é um negócio de se identificar. Quando você decide pertencer à tua empresa, ao teu negócio, eu acho que você começa a ser propositivo dentro do que você ouve do cliente. Não armazena só para vender mais. Armazena para melhorar a tua empresa. Para melhorar o atendimento, melhorar o produto, melhorar as pessoas. Vem muito do que você ouve do cliente. Então, não tem que ser área de customer, área de produtos, de inovação só, que vai lá no cliente e ouve e lança pesquisa com não sei quem para mudar tal produto. Por que não é uma área de venda técnica que vem e propõe? Uhum. Eu acho que isso é uma decisão também do que você faz. A área de vendas é uma área de relacionamento antes de qualquer coisa, né? E não é à toa, assim, isso de fato é um skill perdido, né? Já que a gente está falando de skill, tá na semana de skill aqui, que é, assim, a gente tem, não são poucas, várias solicitações de treinamento, seja remoto, ao vivo, os módulos, dentro da nossa plataforma, que é escutativa. Então a empresa contrata a gente para pôr o time de vendedores dentro de uma sala, virtual ou não, fala assim, eu quero que vocês ensinem sobre escutativa o meu vendedor. Aí você fala, cara, escutativa? É o que você falou do atender o cliente. Deveria ser básico já, né? Mas de fato a gente para e aí, obviamente, pela velocidade que vivemos, a quantidade de coisas que a gente tem, uma sociedade relativamente um pouco doente, de muito estresse, muita cobrança, cortisol bombando na veia. E aí você fala, cara, o cara tem que parar para lembrar como que ele escuta ativamente alguém. Porque não é só o que você está falando, né? É o que você está falando, o que você está ouvindo, o que você está sentindo, que você vai me responder. Isso sim é uma comunicação efetiva. Eu acho que sim, cara. Acho que a intimidade com as coisas que você aprende. Igual um guitarrista, igual um cara que é executor de... um cara que luta jiu-jitsu. Quantos movimentos, quantos golpes o cara sabe. E, assim, tem um cara no MMA que é super conhecido, que é o John Jones. A maior diferencial dele é que ele, o próprio Anderson Silva, o Anderson fazia muito, que ele tinha
ele usava muito golpe diferente na mesma luta. E é muito comum, você via um lutador sempre variando em 4 ou 5 golpes na luta, e chegou a luta do Anderson Silva dele variar mais de 26 golpes. E isso é um poder cognitivo de treino. Logicamente que ele é uma pessoinha especial, como todos nós somos, a gente é bom em alguma coisa e descubra logo no que é. Mas ele descobriu que ele é bom em MMA, que ele consegue lembrar. Então, assim, o John Jones era não lembro qual lutador, que falou, cara, é uma loucura, porque você não sabe de onde que vem. Porque o cara, você conseguia decifrar que vinha na mão, o outro que vinha no chute do lado. Quando vê o cara te dar um chute francês lá, que é para quebrar o joelho, o cara não estava esperando. Então, assim, eu acho que o vendedor hoje, ele tem como ter muito recurso, mas acho que o bom vendedor é aquele que consegue usar todo o recurso que ele consome. Cadê aquele recurso, aquele livro que você leu em 2016? Cadê aquela palestra que você participou em 2018 presencial que hoje a gente não consegue mais fazer? O que você tirou de lá? Como é que você aplica isso? Treinando. E é igual o músico, aí fazendo esse paralelo de novo com a música, são 2 coisas que eu gosto de jiu-jitsu e música. O músico, você percebe quando o cara é íntimo da guitarra, quando ele é íntimo da bateria. Por quê? Porque ele improvisa mais rápido, mas ele segue uma tendência de técnica. Ele não erra. Não é o cara que toca mais bonito. O bom músico é aquele que não erra, aquele que erra menos. Porque ele tá ali na hora, é da hora do vamos ver. Não tem, às vezes num show, numa gravação de DVD, não tem como voltar. Então, assim, quantos recursos você tem? Quantos livros você leu? Quantas palestras quantas pílulas, quantos módulos? Mas se você não conseguir aplicar isso com um grau de intimidade positiva para executar uma venda bem feita, uma retenção bem feita, um relacionamento bem feito, você vai ter que sempre depender de um recurso novo. E o recurso novo, ele não elimina o último, ele se junta ao último. E aí você vai eliminando, porque isso não serve mais, mas você tem que ter uma galeria de armas e de isso, muito de livro, muito de pessoas que você anda, e para você decidir o que você vai usar na hora certa. Então, cara, é um MMA. Às vezes você está com um cliente no B2B, é uma mesa como essa aqui, e aí você tem várias técnicas que você tem que fundamentar teu pitch, várias técnicas que você pode fundamentar teu fechamento, e vai se juntando a teu quilômetro rodado. Quanto mais você vai trabalhando, mais vai adicionando. Então, assim, quantos recursos você tem e o quanto você está íntimo desses recursos para usar na hora certa? Na hora de uma reunião, na hora de um cold call, na hora de um call quente mesmo que seja. Se você não tiver íntimo, ele vai perceber. E como ele percebe que é a forma mecânica que às vezes você traduz uma técnica. Porque a técnica não abraça ninguém, ela não aperta a mão de ninguém. O cara percebe, todos nós aqui somos vendedores. E cara, a pior coisa do mundo pra gente, que trabalha desenvolvendo pessoas, é quando você percebe que o cara tá desenvolvendo alguma técnica em cima de você. Às vezes você sabe até o nome da técnica, aí você fala, putz, cara. Aí você vai lá e dá não. Você percebe que o cara... E aí eu sempre falo isso, gente, quando você vai em 1, 2, 3 na técnica, aí sim, você tem que ir na broderagem. Aí você fala, cara, você é bom, hein? Você trabalha com vendas? Aí tenta quebrar o gelo e ganhar no outro lado. Porque senão fica aquela coisa de briga de técnica. Então, assim, acho que é importante você ter esse recurso, né? Você falou do jiu-jitsu, né? Eu adoro, mas triatlon e jiu-jitsu são Não dá. modalidades, são paralelas, elas não podem se encontrar porque não dá certo. Eu parei o dia que eu quebrei o dedo sozinho no tatame e falei, cara, acho que Não Acho dá. que não é pra mim. acho que não dá. Tomei o muito. ipom do tatame, acho que Não deu muito certo. Finalizado Eu falei, por mim mesmo. nunca quebrei nada, quebrei o dedo do pé sozinho. Eu falei, cara, putz, foda. Acho que esse Mas, esporte enfim. radical não dá. E aí você olha uma luta de faixa branca e olha uma luta de faixa preta. A luta de faixa branca é uma pancadaria generalizada que você fala, mano, é banda de pombo sem asa lá que você não sabe de onde vem, os caras fazendo uma força danada. Esse olha uma luta de faixa preta. São 2 serpentes ali se olhando. Você fala, cara, os caras têm muito repertório. E a hora que ele mexe aqui, você fala, Ele o outro tem já repertório sabe dele. o que vai fazer, então tem um balanço muito interessante. E um vendedor embarcado de repertório é isso. É um faixa preta lutando, fala, cara, eu tô calmo e tranquilo. Eu tô calmo, tranquilo e entende Porque que movimentos eles são eu sei complementares, fazer, né, o cara olhou ali pro lado, eu já sei pra onde eu vou, olhou ali, eu já sei pra onde eu vou. É. Então, é isso, é repertório, né? Se você não estiver aberto para ampliar, e não é só livro, você falou uma dezena de lugares para você trazer repertório, e cara, é isso. Às vezes a gente fala, putz, mas eu não tenho tempo de ler o livro. E beleza, talvez não tenha tempo mesmo. Só que, pô, cara, pega um vídeo no YouTube, pega o autor de um livro, sei lá, vamos pegar um livro aqui,
Simon Sinek, um cara que a gente gosta bastante. Digita Simon Sinek no YouTube, vai Vai ter ter. pelo menos umas 10 palestras, inclusive, provavelmente, uma sintetizando esse livro. Se você assiste, você fala, porra, entendi. Você entendeu quem é o cara? Entendi quem é o cara. Vou trazer um conceito aqui que a gente andou discutindo recentemente, que é o tal do polímata. Você já ouviu falar nesse Não. termo? Um polímata, acho que você vai se identificar como um polímata. Um polímata é uma pessoa que consegue entender de vários assuntos. E não necessariamente é um especialista absoluto em tudo, mas eu vi ele falar assim, porra, Simon Sinek. Aí você fala, pô, Simon Sinek, vou descobrir quem é. Aí você vai lá, Google, YouTube, TED, aí na próxima reunião você fala assim, então, vou te falar do Simon Sinek. Ele nasceu na cidade de não sei o que, com 13 anos, ele não sei o que lá. Você fala, caraca, e essa capacidade do polímata. O cara que representa aí todos os polímatas é o Leonardo da Vinci, que era um cara que entendia um pouco de cada coisa. E aí eu trago isso de que o vendedor, ele tem que ser um polímata. Tem. Porque, cara, é o mercado, é o cliente, é o momento, é a doença, é a vacina, é a solução, a tecnologia. O cara tem que saber, tem que ser ligeiro, entender, conseguir ampliar o repertório dele. Ele tem que ampliar, né? E, cara, até falando sobre isso, né, de você pesquisar, hoje vem muito da iniciativa, né, do cara. Eu acho que quando você, como empresa, estimula o cara a estudar, então, no nosso processo seletivo, a gente pergunta sobre o livro, a gente tem uma plataforma que chama Estuda para ele poder estudar, tem vários conteúdos de vendas, de tudo sobre nossa cultura. Então, no fundo, nós somos vendedores, a gente esteve na ponta, já começamos, e a gente começa todo dia de novo, a gente leva não de cliente toda hora também. A gente sabe, às vezes, que podia ter se preparado mais, quando a gente podia ter se preparado mais. Você sabe quando você não merece aquela venda, você sabe quando passou de raspão, e não é legal ganhar de raspão. Eu acho que, eu falo isso, tem duas situações, 2 horas no seu dia que você não consegue se esconder de você mesmo. É a hora que você se olha no espelho que deita a cabeça no travesseiro. Então, esses 2 momentos, você tem que se encontrar com você mesmo. E você sabe quando você enrolou, você sabe quando você omitiu, quando você foi displicente, que é uma coisa que eu detesto quando a pessoa faz de qualquer jeito, ou sabe que não vai dar em nada e continua fazendo. Você sabe. E no final das contas você reclama da vida, às vezes reclama que não vende, que não bate meta, mas você não consumiu o treinamento, você não leu de verdade, você não entendeu de verdade, você não parou para ver com o mesmo carinho que você vê um futebol, mesmo carinho que você para ouvir uma música, que não tem problema, todos nós aqui gostamos de nos divertir, mas essa atração com o pódio, essa atração com a vitória, com o processo da vitória, cara, tem que ser um negócio que te atraia, porque senão você fica rodando. E na hora que você deita a cabeça no travesseiro, pode estar até acompanhado, vai chegar uma hora que você vai ficar sozinho com você mesmo. Você não vai conseguir se esconder de você. Você sabe que você podia ter dado mais. Você podia ter estudado 1 hora a mais, você podia ter revisado aquela apresentação, você podia ter pedido para o cara ter visto um e-mail para dar um double check, podia ter sido melhor escrito, você sabe que podia ter falado melhor, ter dado mais detalhe, ter treinado para aquela reunião, porque era one shot, era uma reunião só que você tinha. E você não se preparou, você foi beber num dia antes. Você foi beber num dia antes da final da Copa do Mundo, cara. Você quer jogar bem como? Entendeu? Ah, mas pô, eu tenho que me divertir. Cara, é um ciclo. Ganha primeiro, depois comemora. Um dia antes é concentração, é assim que os caras bons fazem, né? Então, eu acho que nessa hora você se encontra com você mesmo e com suas decisões, mesmo que você não queira. Isso é um fantasma. Por isso que tem que chegar uma hora que, despertado por um curso de vocês, por uma entrevista, a gente tem um livro que até eu esqueci lá embaixo, mas que é os 5 segundos, né, que a Stone lançou, que é um jeito Stone de encantar o cliente. Cara, tem uma hora que você precisa despertar. Você precisa despertar. Você precisa entender, cara, pra você sair da média, infelizmente, às vezes você vai ter que cumprir um horário que não é tão legal. Você vai ter que abrir mão de um churrasco, você vai ter que abrir mão, sei lá, de um jogo de futebol, você vai ter que abrir mão de uma social, porque precisa ser feito. Porque precisa ser feito. E aí as motivações não tem que ser ela que tem que te motivar ali, que muita gente me pergunta, o que te motiva para acordar cedo? Eu falei, meus boletos, não é é a história da empresa, essas pessoas que estão construindo, nada. Eu tenho muita conta para pagar, como todos vocês. Se eu não acordar, eu não vou ter dinheiro para pagar. Agora, eu vou juntando no meu dia componentes que vão contribuindo com isso. Gente, a gente tem obrigações de vida. Você não quer ser um vencedor, um consumidor, uma pessoa que vive bem?
Pô, aí você vai achando propósito, você vai achando empresas que estejam em encontro, pessoas como vocês se encontraram, que eu sei que uma hora vocês se encontraram lá atrás, trabalharam juntos e foram se encontrar pouco tempo depois, muito tempo depois, então, mas aí, cara, nessa hora que você se encontra com suas decisões, não adianta reclamar. É hora de você achar um gatilho que, meu, a gente conversa muito, né, o Marcelão já se encontrou em avião, já almoçamos bastante junto, e a gente fala isso, cara, pô, de criar conteúdo pra despertar o cara mesmo. Não tem problema você despertar a hora que for. Importante que você desperte. E espero que, pô, quando você ouvir dos treinamentos de vocês, esse podcast, você fala assim, cara, vai ter um preço. E uma hora você tem que decidir pagar. Tem um preço, né? Tem preço. Tem um preço. E uma hora alguma hora ou então não você tem que reclama, pagar. Ou então você vai ter que decidir quando você tiver um filho, às vezes sem querer. Sendo quantas pessoas você ouviu falar que falam, puta, despertei na vida quando eu tive um filho. Por quê? Porque ele descobriu o preço da responsabilidade, às vezes, dessa forma. É o que eu digo, Não tem problema. nada amadurece um homem, no caso aqui um homem e uma mulher, tanto quanto um boleto. Essa é a melhor É lição isso. da vida. Nasceu o filho, a pessoa Compra vai lá, pra amadurece, ela vai pra É trás isso aí. pra correr. Deixa eu, aproveitando o momento aqui, ô, Matheus, me fala um pouquinho assim, eu sei que você pratica esporte pra caramba aí, ou pelo menos, pelo menos fui. posta as fotos dizendo que pratica, então a gente acredita que pratica, né? Você tá postado, o Você treino tá pago. postado, tá Tá feito. postado, é. tá pago. O pessoal disse que eu vou na academia só pra postar foto. Isso é uma injustiça. Isso mas já quando tem- o cara não vai e troca roupa no mesmo dia na segunda-feira pra não ter que Isso é essa parte eu aqui, tenho tá? participado de reunião correndo na esteira. Não, pra mas já provar. tem vários fundos aí que você já põe, parece que você tá na academia. Não precisa ir mais, né? Põe, manda pra mim. Antigamente você... Tem um chroma aqui, depois você tira a foto. você já faz o chroma key. Sim. E me fala aí, onde é que abastece assim a questão principalmente do autoconhecimento, assim, né? Você falou, tem 2 momentos do dia que a gente fica com a gente mesmo. De manhã, a hora que você olha no espelho, e à noite, a hora que você põe a cabeça no travesseiro. Mas você tem algum tipo de prática, assim, o que você acha que é importante? A gente fala muito hoje de inteligência emocional, né? Ao longo do dia, cara, as coisas vão acontecendo e cada hora cai uma bomba. Às vezes tem um dia tranquilo que você fala, nossa, hoje não morreu ninguém, putz, que coisa boa e tal. Aí no outro dia, meu, você acorda, você já vê um WhatsApp 6h30 da manhã, o pau cantando. Você tem alguma prática, seja de meditação, de praticar esporte? Sim. Onde é que desopila o cabeção? Que todo vendedor tem isso, né, bicho? O cara não tem passado, só tem futuro. Nem presente tem, né? Porque a hora que você bateu a meta já é passado. Aí todo dia é um dia, né? Cara, Onde é que concentra energia? Depois a gente vai falar das 4 horas que você passa no tobogã, porque você trabalha numa ex-startup, então Tobogã bem muitas grande. horas de tobogã. Cara, eu gosto de fazer Gil, mas como sabe, machuca pra caramba, então é corriqueiro, então é meio difícil encaixar porque Não tá igual a Valdívia, não, né? não, pode ver, meus amigos pegam muito no pé, né, cara? Então eu fiz um treino mais pesado antes de ontem e aí eu tive que colocar gelo, os caras ficam tirando foto, falando que pouco é drama, mas enfim, o importante é Bom chinelinho. não ligar, cara, jogador caro, né? Aquela coisa de o treino, tô brincando. Eu gosto muito de correr, cara, acho que é uma hora de refletir mesmo a vida. Eu acho que é um momento que Você corre com ou sem música? muita música. Eu gosto de música, mas ouço também podcast, eu ouço bastante Aí coisa. o coach Shaya já vai... Não, eu vou ficar quieto, deixa pra lá. Eu gosto de. É a hora que, pô, às vezes eu fico quieto, eu coloco também no silêncio de vez em quando. O silêncio é uma nota musical, né? É importante a hora de você saber de ficar calado. Então, Difícil, treino. vendedor, né? Eu perguntei porque eu corro sem música, eu não consigo. Você corre sem música? Pra meditar, assim, minha cabeça vai longe. Sem Caraca, música. tá legal. Assim, eu já corri umas vezes sem música, mas, cara, tem tudo questão de momento, né? E eu acho que a gente tem que ter rituais diários, assim, de reflexão. Acho que quando a gente vai ficando mais velho, quando a gente vai amadurecendo com os boletos, a gente vai aprendendo a refletir e pensar mais antes das decisões e das coisas que a gente vai fazer. Então, eu reflito muito antes de uma decisão, principalmente decisões que vão ter impacto em outras pessoas. E aí, quando você começa a gerenciar pessoas, processos que impactam pessoas, você tem que sentir esse peso de responsabilidade. E não tem problema, às vezes, você não ter a resposta na reunião. Você se empodera e fala, cara, vou pensar, amanhã eu falo. Então, eu reflito bastante à noite antes de dormir. Então, eu coloco uma música mais calma, fico pensando bastante nas coisas. Não é todo dia que você consegue, porque às vezes você para ali no batidão do dia, mas treinar é muito importante. Quando a gente conversou um ano atrás, quase, eu estava em Uberlândia, pego ali pela pandemia, então ganhei peso pra caramba. Em outubro eu tomei uma decisão, falei, cara, tô aqui, não fumo, não bebo, onde eu tô jogando todo esse estresse? Na comida. Então tomei a decisão, treinar, perdi 20 quilos de novo, então
Hoje já tô mais regrado, tô indo todo dia treinar e acho que é uma decisão também isso daí. Ajuda pra caramba a despressurizar, né? Agora vamos então à parte divertida do dia, né? Para fazer a breve introdução, eu tive há um tempo atrás, eu tive lá numa startup em Boston, nos Estados Unidos, e aí chegou lá, aquele cenário de startup igual o seu escritório lá. Mesa de ping-pong, chopeira que qualquer hora do dia, café, barista, trampolim, Tobogã. cama redonda, espelho no teto, tobogã, tudo que podia imaginar. Aí o cara chegou lá cheio de marra, lá o gringo, não, putz, porque é legal aqui, que você pode ver a nossa infraestrutura, a gente pode tomar chopp a hora que quiser e tal. Aí eu passei meio que 9 da manhã, olhei, não vi ninguém tomando chopp, falei, porra, deve estar quebrado, sei lá. Aí, amendoim, do caralho. Aí, passei, depois a gente ficou lá o dia inteiro, 6 da tarde, não tinha ninguém tomando chopp. Eu falei, velho, ou a chopeira tá quebrada ou tem alguma coisa errada, né? Porque, Foi pegadinha, te contratei, pegadinha, não tem mais chopp. era só pra fazer a foto, né? E aí ele comentou isso, aí eu olhei pela não usabilidade, que devia ser meio para inglês ver, né? No caso ali para americano ver, mas os caras vendem esse sonho na startup. E além disso ele disse, cara, aqui também é legal porque eu posso tirar férias quando eu quiser. Falei, porra, do caralho. Você não precisa nem avisar seu chefe? Ele falou, não preciso. Aí eu falei, tá, qual foi a última vez que você tirou férias? Ele falou, faz 3 anos que eu não tiro. Falei, porra, legal pra caralho, tá igual a mesa de ping-pong, né? Você pode usar a hora que você quiser, só que você não consegue. Não tem bolinha pra jogar. Eu falei, pô, pelo menos lá no Brasil, que não é startup, mas você tira férias todo ano, né? Então me conta aí como é que é o seu dia no playground, que eu sei que você trabalha na startup, tem uma lambreta lá, né, que foi a primeira motinha. Eu já visitei lá. Você Você foi fica dando lá. rolê, Essa motinha, na verdade, é pra mostrar como é duro empreender, né? Porque a gente veio pra São Paulo e turma do INSPER lá fez. A gente vendeu produto que era pra colocar o médico e posicionar na internet e tinha uma foto profissional. Lá em Uberlândia era barato tirar essa foto. Em São Paulo a gente viu o preço do fotógrafo, falou, não dá pra pagar. Falou, vamos montar uma empresa de Não fotografia. dá. O que o João fez? Ele comprou uma câmera baratinha, pegou uma moto, porque o preço de comprar a moto e a câmera era mais barato que contratar um fotógrafo. E ia acabar toda a nossa rentabilidade. Então o João foi tirar foto dos médicos presencialmente, ele mesmo, foto profissional. Então, cara, não tem condição, faz do jeito que dá. Então, por isso que a gente é o emblema lá, Foratina, que é até o feminino do nome de um sócio nosso, Foratini. Beijo, Forats. Isso é maravilhoso. Deu até nome pra moto. E tá lá no nosso emblema pra mostrar como é fácil os primeiros contratos. Cara, dia comum de trabalhador, assim. Cara, a gente não investe em tobogã, em coisa, a gente investe tudo que pode trazer benefício pro cliente, que é tem que trabalhar, tecnologia, trabalhar pra caramba. Puta, que bosta. Todo velho. dia, Achei que era startup, velho. Não tem amendoim. Eu comi amendoim aqui. Ah, é isso, Aí, ó, tá vendo? Aqui é divertido, tem uma luz vermelha que se a produção filmar, maravilhosa aqui. E. Não, cara, normal, acordar todo dia com fazer ficar dailies. verde, parece controle aí. Dá pra ficar verde? Porra, Vê, dá pô, pra... os caras da Stone não estão sei aqui, o que velho. tá vermelho é da Aí, concorrência. Era GetNet, agora é Stone. Pô, maravilha, vou até tirar uma foto aqui, pessoal. Olha lá. Só pra avisar que vai ficar caro essa luz verde. Só Vai ficar. Não é assim. Não, tem Eu devolvo o cachê pra vocês. Stone. Olha lá, hein. Maravilha. O mais legal é que toda vez que eu encontro o Matheus, ele é vendedor, eu também, eu tento vender pra ele vende pra mim, mas a gente não consegue vender. Olha, eu queria dizer que eu tô até com a camiseta aqui, ó. Aí é que a gente R$300, hein? Protege o empreendedor brasileiro com o nosso seguro. Vocês são empreendedores, é óbvio Aí, que a gente ó. vai fechar negócio em breve. Inclusive o próximo logo aqui é da Stone, a gente tá já fechando o pacote. Não, pode cara, a fazer o gente Pix. não. Falando assim, acho que o clima. Tem o Superchat também, se você quiser participar. Gosto da gente. R$5 pode fazer uma pergunta pra gente. Ah, aí sim. Aí É o Não, Close Friends do Marcelo. Não, você sabe o que é o Superchat? Não sabe não? Porra, velho, os caras do YouTube fizeram um negócio muito louco. Que você tem um canal no YouTube, por isso que os podcasts têm, é uma fonte de receita, que tem os vários preços. Então o cara põe lá, R$30, o cara te manda o salve. Um convidado, puta, Marcelão, beleza, valeu. Aí se R$50, você faz uma pergunta. O cara abre, putz, aqui o Matheus Brandão fez uma pergunta. R$300 faz um anúncio. Uai. Então o cara vai monetizando o programa, isso é muito louco. Além de ter o assinante, que é o cara que é parceiro do programa lá. Por isso que eu falei do... Então, se vocês podem quiser anunciar aqui, ó, nossa Jeito de monetizar, esse nosso trabalho é achar como. Isso aí. Sair. Não, cara, a gente não investe em tobogã, essas coisas não, cara. Acho que a gente investe muito em ritual como esse do Recruta. Envolve a empresa toda. A gente tem vários. Conta a história do Recruta que você me contou lá, que o cara saiu com clipes e voltou com uma Ferrari. Era Audi, né? Não, conta essa história que Esse é boa. não é o Recruta, era o cosplay do Recruta, é o Vita Challenge, na época que a gente ainda não tinha Stone.
E a gente foi fazer, a gente estava num desafio muito de chamar gente bacana para a empresa, a gente queria fazer um programa que atraísse essa galera e bom, vamos fazer o Vita Challenge, que era um cosplay do Recruta mesmo. Aí falei com a Stone, falei com a Lívia Kuga também, que é sócia, ela foi uma recruta, foi do primeiro recruta, se eu não me engano. Falei, o que eu faço? Aí ela falou, me deu lá a direção, a gente criou o Vita Challenge. E cara, imagina que a Stone era fintech, né? Quando não era fintech, mas já era mais hype fintech, entrega de comida, né? E, pô, como é que eu atraio gente boa para vender software para médico? E não é sexy, não era sexy, né? Então, não era a Stone ainda. E aí, cara, fizemos, só sei que deu um buzz grande. A gente teve 119 finalistas ali que a gente fez no INSPER, na sala do Jorge Paulo Lema, e aqui em São Paulo. Lema, um abraço. Um abração, Jorginho. JP, ele gosta. JP? Ele gosta de JP, melhor. E, cara, a gente fez como lá... Jorginho. Jorginho é um cara super especial também. Jorginho, um abraço Sócio. pra você. Cara, e aí a gente... E foi assim, 70% de engenheiro. Você olhava o currículo da galera, Ciência Sem Fronteira, moraram fora, galera nível alto, viu gente do Brasil inteiro, viu gente de Palmas do Tocantins. E a gente com aquele peso de responsabilidade, aí eu falei, gente, vocês vieram de longe, todos engenheiros, todo mundo aqui de business, ADM, morou fora, vocês estão achando que vão fazer um super case aqui de negócio, um canvas, não sei o quê, mas a gente vai fazer um negócio diferente. Vai dar um clips pra você, a gente vai dividir em times de 4 pessoas, 5 pessoas, a gente vai dar um clips para cada um e vai um cara da empresa acompanhando vocês enquanto vocês vão na rua. Qual que é o negócio? Você vai trocar o clips para um negócio de maior valor, outro negócio de maior valor. Quem trocar e trouxer maior valor ganha. Bom, o silêncio foi igual a esse aqui, a galera super animada. Foi, puta merda, eu vim de Belo Horizonte, vim do Rio Grande do Sul, de Palmas do Tocantins, pra fazer pra trocar clips na rua. E, cara, foi legal, foram 2 horas. Foi ali no Itaim, ali naquela região do INSPER. E 2 horas depois a galera voltou com 40 mil reais em dinheiro e produto. A soma de toda a galera. A soma de tudo. Vale a roubar, não? Vale não. Assalto, essas coisas não. Era só trocar mesmo. Só que falta. Aí, porra, Trouxe um iPhone 12 aqui, tranquilo, o cara trocou no clips. Ele trocou, falou, na verdade foi uma troca. Ele não sabe tá sabendo ainda, mas ele participou. Já. Aí, o que é muito legal, galera, tipo, tem gente que chorou, falou, cara, eu não sabia que eu saberia negociar, que eu conseguiria negociar. E aí na hora final lá, que todo mundo apresentou e tal... 40 mil tem um clips aí? 40 mil? Não, teve um cara que falou, pô, vou fazer uma startup de clips, eu vou sair o dia inteiro com clips, voltar com 40 mil da ROI, né, eu acho. E aí, inclusive a gente queria anunciar aqui um spoiler, no lugar do Roberto Justus, o Matheus vai fazer o próximo aprendiz. Aí eu falei, gente, vocês têm que entender que, cara, na nossa vida como empreendedor, e que a gente está chamando vocês aqui para empreender, e vocês sabem também, muitas vezes no nosso dia, para um problema a gente vai ter um clipe para resolver, ou seja, nada. Você vai ter que sair do zero para pagar fazer uma folha de pagamento, para pagar uma conta de luz, para fazer um investimento que você prometeu, para resolver um problema do cliente que você não pode ter churn desse cliente, você vai ter que se virar, você tem um clipe, ou seja, você não tem nada. Então, às vezes, nossa vida de empreendedor, e um vendedor, ele é um empreendedor assim também, né? Então, você vai ter um clipe para bater aquela meta, ou seja, nada, e você vai ter que dar um jeito, cara. Você vai ter que... Qual que é a tua função? Sair na rua ali, a gente forçou eles saírem pra rua, e como eu disse, muita gente chorou, porque era extremamente analítico, aquela cabeça analítica de engenheiro, e não sabia que tinha o dom da negociação. E o que é muito legal, a gente fez uma análise e tudo, da performance, muito currículo que a gente via frio pelo computador, a gente falou, cara, esse cara vai ganhar. O cara foi ruim, foi péssimo. Por quê? Não adianta, o que a gente olhava lá era energia, integridade, inteligência, alinhamento de cultura e visão de longo prazo. E energia vem em primeiro lugar, querendo ou não. A gente já nasce com energia. Você, então. Cadê? Cadê aqui, ó? Aí, me dá, vambora. Vou marcar a Esse entrevista acho com a que dá. Gláucia depois. Energia vem em primeiro lugar, cara. Não adianta, inteligência é passiva. Então, se você não tiver energia para transformar a inteligência em alguma coisa, em alguma conquista, ela vai ficar sentada na tua cabeça e não vai se transformar em nada. O cara fala, conhecimento não é o que você põe pra dentro, né? É o que você põe pra fora. É o que você consegue. Aquilo que a gente tá falando de repertório. Você é um gato gordo, cheio de livro, cheio de conteúdo. E na hora que. Fica sentado, porra, no Garfield das vendas. Chega na hora de negociar, Chay, o cara não sabe dar um pitch. Por quê?
Você lê o livro pra caramba, você vê o vídeo, você vê filme no cinema, no Netflix, que pode te dar insight. O que você faz? Você fica sentado com isso. E isso é uma forma de você treinar a energia de execução. Se você não tiver energia de execução, sua inteligência vai ser eternamente ali. A gente tava conversando com um cliente ontem, e aí o cliente formou numa determinada faculdade, a USP, né? Podemos falar, mas formou na USP, e aí meu irmão fez USP também. E aí meu irmão lá atrás, nos idos, sei lá, de 97, 98, alguma coisa assim, fez uma viagem com a turma dele com um determinado professor. O nome desse professor, Coqueio Errara. E aí, lá atrás, 97, a gente está em 2021. Então, sei lá, muitos anos atrás, né? 24 anos. E aí teve um jantar dos caras que foram viajar, que eles foram visitar Porsche, foram para outros países da Europa lá. E aí o professor patrono foi o Coqueio Errara, que foi junto com eles. E aí, beleza. E aí quando eles voltaram, foi jantar todas as famílias de quem estava viajando, e o professor e os alunos, os amigos do meu irmão. Passado 24 anos, estava conversando com o cliente ontem, ele, não, puta, porque eu estudei na Poli e tal, não sei o quê. Aí eu vi mais ou menos pela idade do cara, eu falei, cara, você conhece o Coqueio Errara? O cara falou, puta, professor, quem não conhece? E aí você vê a importância do repertório, você fala, cara, uma coisa que passou na minha vida, uma vez, que eu jantei com o cara uma vez, não estudei na Poli, e conectou e criou o rapport. Aí o cara mudou da água pro vinho. Espelhou. Isso é repertório, Isso é repertório. Isso é repertório e tudo, né? Que você mesmo falou, Chad. Tudo contribui, cara. Uma notícia, não gosto, mas você tem que ter repertório. O cara não pode perguntar e você... Agora, Mateuzinho, né? Pergunta polêmica, fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Por que a galera não gosta de... Por que tem essa preguiça, velho? Porque a palavra é preguiça, né? Porque a gente treina vendedor, então a gente sempre que entra na sala, o cara, puta, treinamento, o cara com a câmera fechada, não abre câmera, você fala assim, mano, você tá vivo, velho. Você fala porque você tá vivo, mano. Tipo, caralho. Né? Assim, pô, a empresa tá pagando um treinamento, custa caro, meu. Não é possível que tem tudo aqui que você já sabe, né? E a gente já prepara o treinamento com várias situações que é pro cara confrontar que ele não sabe tudo. Então, putz, você sabe desse assunto? Sabe? Então responde isso aqui. Aí o cara responde e fala, puta, tá errado, velho. Tá vendo? Você não sabe. Então, como é que você vê essa questão? Da onde vem isso, né? Depois eu vou falar da onde eu acho que vem assim, da nossa cultura Jeca Tatu, né? Jeca Tatu é o personagem que deitava na rede e comia formiga. Né? Um personagem brasileiro famoso. Porque o cara não precisava nem levantar, né? Só comia formiga e ficava ali. Mas da onde vem essa preguiça, velho? Por que tantos vendedores têm essa característica? Eu acho que vem... Né? Tem várias teorias, né? Acho que cada um tem uma fração de teoria ali, né? Eu acho que hoje tem muito esse lance da prisão da mente da pessoa. Ela é presa, tudo que ela passou, o track record dela não foi positivo. E tem algumas posições que você analisa ali, sucesso anterior, então você pergunta o track record dela, porque você precisa de uma pessoa que teve sucessão de vitórias. Mas todos nós aqui, você estava falando isso, você empreende há quantos anos, a gente perdeu muito, né? Mas é uma decisão que você falou, cara, vou tornar isso um aprendizado. Mas tem gente que infelizmente torna isso algo negativo e transforma isso numa barreira, num bloqueio. E a pessoa fica presa, literalmente, numa crença limitante, eu acho. Ela fica presa ali, neuro mesmo. Eu já fiz o curso e não serviu para nada. Ou então não vai me servir de nada, por que eu vou ser diferente dos outros? E a crença limitante de eu não vou me destacar, eu sou a média, eu entendi, eu vou ser fracassado, que é uma tendência hoje, né? As pessoas terem problema mental. Hoje você vê muito jovem, mesmo assim, afastado de empresas grandes, cara com 20 e poucos anos, afastado com problema mental. Quando ele não tem esse controle da reflexão, quando ele não consome conteúdos positivos, que aí, Chay, você perguntou da impressora, eu falo muito isso, né? Você tem uma reunião super importante no final do dia. O que você vai consumir no teu dia? Não estou falando só nem de técnica de vendas, porque isso a gente vê todo dia e vocês têm demais. Mas eu estou falando o que vai contribuir, cara? E acho que tudo contribui. A música que você ouve, com quem você vai almoçar. 100%. Se você come, por exemplo, você vai numa reunião importante 2 da tarde, você vai comer uma feijoada. Parece uma brincadeira isso, parece zoeira, mas isso acaba talvez com a tua motivação, você vai fazer seu corpo trabalhar mais ali e você vai atrapalhar a tua performance mental. Então, assim, é uma visão mesmo de atleta. O que eu falo, né? Passa a semana toda, você vai ter uma entrevista importante na sexta-feira, aí tá lá, tô motivado, chega na quinta, você viu da Atena, você viu programa policial, você viu filme de tristeza, de problema. Chega na sexta-feira, você somatizou tudo aquilo e você imprimiu sem querer.
na tua performance de entrevista, você foi negativo, e você quando está entrevistando, é o primeiro encontro. E como é que você vai no primeiro encontro? Você vai com, às vezes, a sua melhor roupa, melhor perfume, você leva capricho num restaurante, e eu falo isso na entrevista, eu falo, cara, ó, eu sei que é um primeiro encontro, mas um relacionamento não é feito de primeiro encontro, eu quero saber quem é você de verdade, o que você consome, o que te trouxe até aqui, até esse primeiro encontro. Então, assim, pô, se você durante uma reunião você não se cuida, você não cuida do teu intelecto, você não treina, você não toma cuidado com quem você ouve, empresas listadas em bolsa, maiores, já tem um negócio que chama conselho de administração, né? Que vão tomar decisão importante, eles fazem reunião de conselho e tem estatuto, tem que cumprir. Nós, conselhos humanos, nós temos conselhos de administração. E quem está sentado no seu conselho de administração? Quem é que você pede conselho? Quem é que você pede dica? Quem é que você pede dica de livro, dica de quem seguir? O que você segue na rede social? Tudo isso influencia quem é você. Mesmo que você ache que não. Então, assim, cara, mas Matheus, da Atena é bom saber a realidade total. Cara, não vai mudar nada. Deus o livre da gente passar, virar estatística e aparecer naquele programa. Mas enquanto não, vamos viver nossa vida lateral, vamos ver coisa positiva. Pô, tá indo pra uma reunião boa, vai ouvir uma música, vai pôr Cartola, a vida é um moinho. Pô, você põe um uísque, uma arma, você chega na reunião matando todo mundo. Você tem que, porra, colocar Vai te cancelar, hein? Vai te cancelar. Eu adoro adoro Cartola. Pra dizer, eu adoro Cartola. Mas, pô, põe um sambão alegre, põe uma música que te agrada, um musicona, um podcast, ou vai em silêncio, modo Shaya. Enfim, vai refletir no jeito que vai te deixar forte para situações. E eu falo isso demais, assim, lá na empresa, né? A gente, quando foi comprado lá na Estônia, eu li uma carta para a empresa inteira, porque ia ter o report 5h30 e até 5h30 a gente não podia falar para não furar antes da coisa. E às 5h30 começou a pipocar, que um monte de gente me mandou mensagem, ei, tá bem de vida agora? Lógico, né, velho? Tem que continuar amigo, né, velho? Mas nada mudou, continuamos trabalhadores. E eu li uma carta e falei isso. Tem uma fase da carta que cara, não tem coisa pior do que ver uma pessoa, e você sabe disso, vocês sabem disso, trabalham com gente, que você vê que tem potencial de brigar com gigantes se contentando brigar com uma abelha. Então, cara, descobre o potencial que você tem, treina o suficiente, se cerca de gente boa do teu conselho de administração, seus conselheiros que você tem, mesmo que você acha que não tem sofisticação para isso. E o bom é que alguns deles você nem precisa pedir, né? Nem precisa pedir. Você só põe na sua vida e acabou. Exatamente. Sogra, por exemplo. Geralmente ela entra no conselho automaticamente. Ela já dá um pulo, né, dentro do conselho. Então, assim, pô, se cerca, treina direitinho, porque escolhe briga boa. Foi exatamente o que aconteceu com a Vita. A Vita era desse tamanho. Eu olhei e falei, cara, essa briga que eles querem comprar é grande. Então eu preciso entrar aqui porque isso aí vai ser grande. E a gente tá nessa caminhada. Quando você responde aqui, você deve ter falado a palavra treinar, ou pelo menos umas 6, 7 vezes aqui. E aí, pensando um pouco na resposta aqui do Marcelo, eu acho que tem muito dessa questão do vendedor não querer treinar. Ele quer assistir um conteúdo, mal e porcamente, e poder vender mais por conta disso. Então, cara, é a parte que você treina e você mieliniza o processo, você fala, porra, agora eu entendi como é que funciona, colocar a bunda na cadeira e praticar mesmo, né? Aquele livro que você leu, você escreve, enfim, para pensar e treinar de fato. E isso não acontece. Me perguntaram já na entrevista. Tá, mas como é que eu treino? Eu falei, mole, fácil. Quando você tá dando pitch por telefone, você que se grava, quantas vezes você se gravou para se ouvir depois? Quantas vezes você gravou uma reunião? Eu tenho uma reunião aqui de 59 minutos. Quando a gente começou o negócio, eu colocava iPhone, gente, ninguém tá suspeitando, não divulgo, eu mesmo me ouço. Quantas coisas que eu ouvi que eu falei, meu Deus, provavelmente eu vou ver esse podcast e vou falar, nossa, eu não devia ter falado isso. Então, é como, se dando feedback, se grava, se ouve, se escuta, se enxerga, dá pitch no espelho, dá pitch pra namorada, pro namorado, usa direito esse relacionamento. Fala, ó, você vai ser meu cliente, vambora. O que você ia fazer? Afinal, se um ficar rico, o outro também fica. Então, vambora. Ajuda o outro, sabe? Estimula o treino. Não vai despreparado, né? Até porque stand-up não é qualquer um. Tem gente que faz. Que é o nato e você acha, tem gente nata por comunicação. Mas não é escalado isso. Não é todo mundo que tem. Né? Essa história muitas pessoas falam, pô, o chefe fez Ironman, tá, de fato é uma coisa difícil. Fala assim, é difícil fazer Ironman? Fala, cara, fazer o Ironman é muito fácil. Porque pensa assim, eu tava descansado, bem alimentado, tinha gente me dando aguinha,
Aí tinha comidinha, cara, tinha bisnaguinha, bolacha, bolo, banana, coca, uma porrada de coisa. Tinha a família toda junto, o treinador, foi lindo, maravilhoso. Agora, pra chegar lá, aí você tem que conhecer as trevas. E foram 9 meses de treva mesmo. Você fala assim, eu conheci o meu pior buraco que eu já entrei na vida durante o processo de treinamento de Ironman, de eu ter terminado um treino e chorei depois. Aí eu falei, porra, acho que agora eu tô preparado. Só que, cara, pra tá bonitão lá, aquela foto bonita, né, de ter terminado a prova, você precisa passar pelas trevas. Senão, você não vai passar. E é isso, e beleza. E se você não quiser, beleza. Faz uma provinha de 10K da track and field e tá tudo certo. Esse é um ponto. E aí uma coisa que a gente tava falando de preparação e tudo mais, eu fiquei 6 meses sem colocar uma gota de álcool na boca. Não porque o álcool efetivamente fazia mal, mas porque na minha cabeça eu falei, cara, eu não quero que essa seja uma variável. Eu falei assim, puta, eu bebi e minha performance não foi boa, porque foi a primeira prova. E depois passou, hoje já com muita mais maturidade, tá tudo certo, não vai matar ninguém, mas, cara, eu abri mão e paguei um preço de falar, cara, putz, fiz o que eu tinha que fazer. Muito que esse erro tem a sombra da culpa, né? Que a gente sempre busca uma culpa quando erra. A gente sai procurando, primeira coisa quando erra, o que eu errei, o que eu posso culpar, né? Então, eu acho que o treino, ele faz parte total do processo, assim, a sua rotina, né? E o que você... acho que você pode fazer quando você é um vendedor, quando você quer empreender, que você quer começar um negócio, se cercar online. Hoje você pode fazer isso. Cercar de pessoas que você admire de verdade. Então, o Simon Sinek, que a gente falou aqui, é um cara que é, virtuoso pra caramba, um cara que fala bem, ele traduz aquilo, coisa que a gente queria falar, né? Sabe uma coisa, desculpa te cortar aí, Vai lá. uma coisa super legal que eu costumo fazer em momentos críticos, assim, quando eu tô com um BO grande, né? Seja num projeto, pegou um projeto e fala, cacete, como é que tá isso aqui, né? Uso muito o Falcone pra fazer isso, o próprio Sinek. É você ler alguma coisa do cara e mentalizar o cara, né? Então, puta, cara, tô com um BO aqui, fala, deixa eu pensar como é que o Falcone faria isso. Você pega, lê um trecho do cara, ou vê o vídeo do cara, mentaliza, sintoniza o cara e fala, velho, porque a inspiração vai vir, Visão velho. de grandeza, isso aí. Se vai vir do cara ou não, velho, você vai colocar seu cérebro num estágio mental daquele cara que você conhece e que você já tem um repertório dele, né? Não adianta você falar, putz, cara, nunca li o cara, vou ler a capa do livro e vou projetar. Mas se você já conhece o cara, como é que o cara pensa, a forma de... o que ele já construiu, você fala, cara, como é que eu resolvo esse problema? Puta, vou perguntar até a frase que eu uso, cara. Deixa eu perguntar aqui pro Falcone, velho. E aí eu faço uma entrevista com ele mesmo, ele não estando lá, né? É ele dentro da minha cabeça. Mas eu consigo acessar a linha de raciocínio que eu imagino que ele tenha. Porque eu não conhecia ele, né? Se eu conhecia um dia eu vou tirar uma foto. Mas que eu imagino que ele tenha. Falcone, um abraço. Falcone, um abraço. Fala. Abraço. Abraço, eu me sinto íntimo. Então é isso, cara. É você se colocar, acho que é legal a questão do repertório. Como é que estamos aí, ô diretora? Carol, nossa diretora? Tá, acho que tá bom, né? O que tem mais de pergunta aí? Eu tenho mais uma pergunta, mas vai ser capciosa, vai ser a última. Eu vou deixar você fazer então, que eu acho que... Você quer mandar mais? Manda mais uma. Não, é da idade, do que pergunta. É isso aí. Então, eu vou deixar pra você. Já é essa? Muito bom. Não, mas aí eu vou deixar Antes pra disso- você. Matheusinho, estamos aqui. A gente está no blog, no podcast, videocast, né? Hoje em dia, os caras falam podcast, mas é tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Vídeo audiocast. Isso daqui simboliza, não é só um kitzinho de falar, puta, que da hora que você participou aqui, mas isso aqui é o símbolo de um filho que cresceu da Inside e hoje consegue caminhar com as próprias pernas, então é legal que você acompanha isso há bastante tempo, então conseguimos simbolizar numa caixinha, espero que você goste e aproveite. Foi feito com muito carinho, não é só o que tem dentro, mas é o que tudo que representa aí. Eu dar uma Esse- fotinho pra ela, a diretora ali, ó. Foi já? E pras câmeras também, gente. Tá, tem coisa, viu? Porque podia ser fake. Não, cara, eu fico... Pra mim é um prazer. Não, abre aí, velho. Acompanha. Você quer que abra aqui? Porra, velho, a gente colocou tijolo aí. O pessoal vai ver. O pessoal vai ver que vai pedir coisa. Tá lá vendo um textinho. Os caras são técnicos, obviamente, que vai ter aqui. A gente aprendeu com a Estônia. Storytelling. Olha lá, mandou as de energia. Opa! Adoro anotações. Ah, caneca. Porra, caneca ganha o coração. Gente, a canequinha Ó, maravilhosa. que legal que tá escrito, ó. Unboxing. Eu acelero o progresso de empresas e pessoas, porque são os vendedores, né? São os protagonistas do progresso, né?
Olha Como aí, é que a gente. Estônia ia chegar onde chegou sem um grande time de vendedores, né? Tá Exatamente. escrito na sua camiseta, eu protejo. Os empreendedores do Brasil. Muito bom. Vários adesivos eu colar no Note. Isso aí. E sou um torcedor, o Marcelo sabe que eu fico muito feliz, cara. Tipo, a gente se fala, às vezes deixa de se falar há algum tempo, mas uma hora a gente vai trabalhar junto de algum jeito. É um cara que eu tô. Tá gravado, Tá tá gravado, atenção. É que ele não falou a condição no ar, mas é quando a gente começar a pagar em euro, que é como ele recebe hoje. Tem É um cara que eu esse admiro pênalti. demais. Eu aprendo. Os melhores caras é quando você aprende no detalhe, assim, no café, no almoço, você não só tá numa sala de reunião e enciclopédia. O Chay é, blogueiro aqui, eu fico lisonjeado de estar na mesma mesa com né? ele. No próximo BBB o cara vai aparecer lá. Ele no é Pílulas de Depois eu vou Cultura. acertar com ele. Só. Ele é brabo. pugliese. Gente, sigam Pugliese. ele que tem várias dicas ali quentinhas. O próximo a Juliette pediu pra fazer um post, um public Eu tô post. pensando no Tá caso dela. Tá vendo se tem vídeo? Julie, tamo junto. Bom, pra gente encerrar aqui nosso grande bate-papo aí, já agradecendo a presença do Matheus. Matheusinho, eu lembro que eu fui te visitar, porque eu sempre tentei vender pro Matheus, ele sempre tentou vender Uma hora pra vai mim. acontecer, gente. Uma hora vai acontecer. A gente já viu que ele tem vergonha do passado de formatura, mas não tem Não problema tem. não. A gente, essa parte a Caio, gente você pula, sabe que não temos, né? né? Caião. O Caião, um abraço, Caião. Caião tá lá com a gente hoje. Muito bem. E aí você foi te visitar no Ipiranga, você estava com uma empresa de representação de alguma coisa que eu não me lembro que É a era. empresa americana de joias. Isso, uma empresa de joias, moda. você vê que é só joia, né, velho? Joiara. Em frente do Nico Pasta e Basta, hamburgueria do Nico, né? Exatamente. Isso aí. Hamburgueria Boas excelente, lembranças. Nath. Boas Ah lá, lembranças. conhece bem? Minha madrinha de Nico. casamento. Aí, ó. Já Piranga, pode comer piranga hambúrguer, é um não é? barzinho bom. O próximo aqui, ó, Nico Pasta e Basta. Mas aí eu fui lá e aí vi você lá, puta, num perrengue do cacete, que você estava empreendendo, etc e tal. E se você olhasse assim pro pior momento que você viveu naquela situação, não que aquela situação fosse ruim, mas começar um negócio do zero, brotar do zero, você fala, caralho, brotar um negócio do zero. No seu pior cenário ali que você fala assim, puta, velho, acho que eu não vou conseguir, tá foda. E agora você, com a experiência que você tem hoje, o que você diria para aquele Matheus? Quantos anos você tinha lá? 23, 4. O que você diria para aquele Matheus de 22 anos que estava ali numa sexta-feira à noite falando, puta, acho que não vai Simbolizando dar. aqui pelo Mestre Splinter, você Mestre Splinter. o que Você, Mestre Splinter de hoje, falando ali para o Matheus, que eu não vou saber quem é aqui. Aqui eu falo. Pronto, Matheus. Kevin. Exato. Esse aqui é o Matheus de 23, né? 23 anos. O que você faria para ele quando ele fala, puta, velho, fudeu, não acho que eu não vou conseguir, velho? Cara, keep walking. Continua. Eu acho que essa nossa arte aqui, a gente fala que os caras empreendem, fazem cursos, eu tô lá na Stone, eu sou um empreendedor lá, eu sou um trabalhador. No final é a arte de continuar, seja qual for o teu motivo e principalmente a decisão, né? Porque você não vive o longo prazo por motivação, não acredito. Eu acho que você vive o longo prazo por uma decisão que você toma. Um relacionamento, que você casou, é uma decisão. Se for depender de emoções, você não para. E eu acho que quando eu decidi ali, eu queria ser grande, sempre quis ser grande, eu acho que dá pra ser mais. Mas eu tô feliz com minha trajetória, tô feliz de verdade. Mas ali eu sabia que eu tinha que continuar. Quando deu errado, o dólar, daquela crise da Dilma, que a coisa desandou, me deu a vontade de parar, cara, você ficar embaixo da coberta e desistir de se deixar levar a situação e ficar ali, e você descobre que os caras que vencem, a gente pode falar aqui de vários, pode Senna, o próprio Nadal, você tem vários jogadores, o cara não é campeão sempre, mas tem uma tática, ele acorda cedo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E eu tô acordando cedo, eu tô continuando desde aquela época, e vou continuar, porque vão ter mais quedas, com certeza. A gente já teve bastante queda, a gente está vivendo num cenário que a gente se testa todos os dias. Eu acho que todos nós estamos aqui continuando cada dia mais e continuando um pouquinho. Então, se eu pudesse falar, continua, bate a cabeça, continua batendo a cabeça que vai te levar para o Matheus que você deveria ser, como eu sou hoje. Então, acho que a contribuição do Matheus de 23 anos foi muito rica para aquela batida que eu dei de cabeça, me tornou mais cascudo. E eu acho que esse fato de continuar nos deixa com uma casca, a faixa vai mudando de cor como se fosse no jiu-jitsu, você não sabe, mas você vai ficando um pouquinho mais cascudo. E você descobre isso
Às vezes, igual quando a gente emagrece sem perceber, você fala, caramba, coube na camisa. É igualzinho, você fala, caramba, aquela situação que eu passei 2 anos atrás, eu tô passando hoje, nossa, não tá doendo tanto, não senti tanto. É porque você continuou. Você falou Assim da faixa, vai. se você puder explicar por que a faixa é preta. A faixa, você começa... Originalmente? Exatamente. A faixa você começa na branca, tem azul, depois você tem a roxa, você tem a marrom e tem a faixa preta, que é literalmente o faixa branca que não parou, né? Mas você sabe a explicação por que a faixa é preta? Não, não sei, pode falar. A faixa é preta porque antigamente era sempre a mesma faixa. O cara nunca trocava a faixa. E quando o cara era faixa preta, significava que ele tem muito tempo de tatame. E que a faixa foi ficando mais escura, de fato. Então essa coloração da faixa, teoricamente, é um processo sujeira. natural, é a sujeira. É a sujeira do continuar. Exato. É isso você mesmo. nunca parou. E tanto que é balizado no tempo, né? Então, pô, você passa 4 anos na preta, você ganha mais um grau e quando você vê o cara com 3 graus, você sabe que ele é faixa preta há 12 anos. E é um negócio de longo prazo, né? E eu tinha um mestre que chama Casquinha, ele fala, cara, você é no tatame que você é na vida, a vida que você é o tatame, isso é um reflexo. Então, qual é a tua casca, assim, sabe? Acho que o pensamento a minha decisão foi ali, eu falei, um dia eu vou ser grande, um dia eu vou estar num projeto que eu me admire, que eu admire as pessoas, eu acho que eu me sinto aqui na Stone sendo desafiado todos os dias, apanhando pra caramba, mas, cara, às vezes num almoço, num chopp, numa conversa despretensiosa, vem uma ideia, um consola o outro, e de diversos problemas, não é só de problemas de trabalho não, ninguém é um robô. E, então, pô, escolha bem Quando o desafio. aperta, você usa o tobogã e... Não tem tobogã. Não tem uma escada bem rígida lá, viu? Campeão de ping-pong. Ping-pong do almoço. É isso, continua que uma hora você chega lá. Keep walking. Keep walking, Muito just bom. keep walking. Mateuzinho, muito obrigado pela sua presença aqui. Você é sempre muito bem-vindo. Isso, cara, vocês são os brabos. E Tamo o junto. Felipe a Carol vai ter muito trabalho na edição, né, Carol? Porque vai ter que tirar os tapas na mesa, nosso amigo. Isso, cara. Mas é isso aí. Muito obrigado, então. Obrigado a todos que nos pessoal. Tamo acompanharam. junto, valeu pessoal, é isso. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilha, aquele papagaiada toda, isso ajuda a gente bastante. E Stone, pra Stone patrocinar amigo o do próximo. empreendedor, compra a maquininha Tom também. sou se você empreendedor, não tem. né? Um ponto importante, Tem seguro de vida pra você, plano de saúde, tem tudo. Só falar comigo. quem chegou até aqui e está acompanhando a gente, te acha aonde? LinkedIn, redes sociais. Agora Eu tenho o Instagram, São minhas iniciais, MBFMM, é bem coisa mesmo. De novo, com calma, arroba. MBFMM. Coloca na descrição do vídeo. Depois ele vai ter diretora. um modo de personal branding. pra gente, LinkedIn vai é ter- Mateus sem H, Brandão, tá lá, interajo, bato papo com todo mundo, é isso. É isso aí. E você que quer comprar uma maquininha para passar rapidamente suas compras e ainda ter seguro saúde, seguro de vida, seguro de carro, seguro assistência funerária, Tem agora prestamista, em breve vai ter Prestamista, mais opções de ofertas e mais seguros. opções, emprestímos e outras É maquininhas. isso aí, porque a luz verde vai A ficar luz cara. verde tá A Stone demais. vai ter que pagar. Acione gente. aqui o MBFFMM. MM. Matheus Brandão Fonseca Michelini Muniz. É isso aí. Vambora. Tamo junto. Valeu, obrigado, Valeu, gente. pessoal. Um abraço. Vendas. Uou! Uou, vambora.